Obrigado pelas coisas que o Senhor preparou para nós. Nos cœurs sont ouverts pour recevoir ta parole. Nossos corações estão abertos para ouvir a tua palavra. Oriente-nous par ta parole. Orienta-nos com a tua palavra. Essuie les larmes des yeux de quelqu'un ce soir. Enxuga as lágrimas de alguém nesta noite. Nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur. Nossos olhos estão virados a ti, Pai. Ne nous laisse pas sortir tel que nous sommes entrés. Não nos deixe sair da maneira que entramos. Fais-nous encore du bien ce soir. Change notre histoire ce soir. Muda a nossa história, Senhor. Nous comptons sur toi, ô Dieu. Contamos em ti, Pai. Nous savons que tu vas le faire. Sabemos que o Senhor vai fazer. Bénis chacun présent en ce lieu. Abençoe cada aqui. Nous prions que les personnes que tu as trouvées en ce lieu soient les points tournants de leur famille. Oremos que as pessoas que estão aqui sejam o ponto de contato para as suas famílias. Merci Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Jesus. Parce que tu vas le faire. Porque vai fazer. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Nous avons ainsi prié. Assim oremos. Nous acclamons le Seigneur. Aclamamos o Senhor. Acclame, 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 acclame. S'il vous plaît, nous pouvons reprendre nos places. Por favor, podemos tomar nossos assentos. Amen. Amém. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, tu es Gostaria de venu dizer a alguém rencontrer que un você Dieu veio encontrar Deus de souvenirs. de lembranças. Tu es venu rencontrer un Dieu qui sait Vieste se encontrar souvenir. Deus que sabe lembrar-te. Et ce soir, il va se souvenir de toi. Esta noite Ele vai lembrar-se de ti. Il changera ton histoire. Ele mudará a sua história. Et il changera l'histoire aussi de ta Mudará a famille. história também da tua Peu família. importe là où tu te retrouves maintenant. Não importa onde você está agora. Avec Dieu, le changement est Com possible. Deus, a mudança é possível. Avec Dieu, une Com nouvelle histoire Deus, peut se uma nova créer. história pode se escrever. Par toi, Através de que ti, Dieu écrive une nouvelle histoire dans ta famille Deus au nom de escreva uma Jésus. nova história na tua Si família. tu crois en cela, dis Se Amen. acredita, diga amém. Acclame le Seigneur. Clama ao Senhor. Maximiser les voies des bénédictions. Maximizar os caminhos de bênção. Quand nous avons sémé des bonnes choses, Quando semeamos as boas coisas, nous avons sémé des sémences de vie semeamos sementes de vida dans l'œuvre de Dieu, na dans Dieu, obra de dans Deus les hommes. ou nos homens. Nous devons nous attendre au retour des Devemos bénédictions. esperar o retorno de bênçãos. Mais quelquefois, Mas muitas das nous vezes ignorons comment ces bénédictions peuvent venir. ignoramos como é que essas bênçãos podem vir. Ou carrément, Ou nous simplesmente ne connaissons pas au maximum les différentes voies par lesquelles Dieu peut conhecemos répandre sa bénédiction dans nos no vies. máximo os caminhos por quais Deus pode derramar sua bênção nas nossas vidas. Voilà pourquoi ce séminaire était Por nécessaire. isso esse seminário é necessário. Pour venir nous ouvrir les yeux Para vir abrir nossos olhos, afin de découvrir, a fim de descobrir, que dis-je encore, afin de ou melhor, maximiser a fim de maximizar ces différentes voies par lesquelles Dieu peut venir esses diferentes caminhos por quais Deus pode vir nous visiter et changer notre vie. visitar-nos e mudar as nossas vidas. Alléluia. S'aimer à elle seule ne suffit pas Semear somente não basta. pour s'attendre à vivre la main de Dieu dans notre vie. Para esperar viver a mão de Deus nas nossas vidas. Pour s'attendre à vivre le changement dans notre vie. Para esperar viver a mudança nas nossas vidas. Nous devons savoir nous positionner. Devemos saber nos Nous posicionar. devons savoir maximiser certaines choses dans notre vie Devemos saber maximizar certas coisas nas afin que nossas nos vies vidas ne restent plus les mêmes. para que nossas vidas não permaneçam. Aujourd'hui, beaucoup disent à l'église, vous donnez, vous faites beaucoup d'histoires. Hoje Mais muita gente diz que na igreja vocês estão sempre a dar, contar histórias. c'est comme si les plus pauvres se trouvent dans l'église. Parece que os Les mais plus malheureux se pobres, trouvent dans os mais l'église. infelizes estão na Je igreja. voudrais dire non. Eu gostaria de dizer que não. Quelquefois seulement nous ignorons Muitas das vezes somente ignoramos certaines choses, certaines certas visitations coisas, de certas Dieu. visitações de Deus. Voilà pourquoi nous avons du mal à Por isso, vivre la réalité temos a de ces dificuldade de bénédictions. viver a realidade dessas bênçãos. Par la grâce du Seigneur, Pela graça do Senhor, après ce séminaire, depois deste seminário, chacun de nous va très bien se cada positionner de nós vai se posicionar bem pour expérimenter la main de Dieu para dans sa vie. experimentar a mão de Deus na sua Si vida. c'est toi, je vais entendre cet Se é amen. você, eu quero ouvir esse amém. Quand je parle de voies de bénédiction, Quando eu falo de caminhos de bênção, à quoi je suis en train de faire allusion? em que é que estou a me referir? Je fais allusion, Estou a me referir, premièrement, primeiro, aux canons par lesquels Dieu nous envoie ses bénédictions. os canais pelos quais Deus nos manda a sua bênção. Les
canaux par lesquels Dieu nous envoie ses Os bénédictions. canais pelos quais Deus nos manda a sua Les bênção. canaux, les routes par lesquelles Dieu nous envoie Os ses canais, as bénédictions. ruas pelas quais Deus nos manda as suas Alléluia. bênçãos. Je m'attends aux bénédictions de Dieu. Estou à espera de uma bênção de Deus. Sur quelles avenues, Sobre sur quelles quais voies ruas, ces caminhos, bénédictions peuvent essas m'atteindre. bênçãos podem me atingir. C'est de ça que nous voulons É parler. disso que queremos falar. Deuxièmement, Segundo, quand nous parlons des voies des quando bénédictions, falamos de caminhos à de quoi bênção, faisons-nous allusion? em que é que estamos a nos referir? Deuxièmement, aux avenues par lesquelles Dieu matérialise As avenidas- les récompenses de nos semences. As avenidas pelas quais Deus materializa as recompensas das nossas sementes. Aux avenues par lesquelles Dieu matérialise les récompenses de nos As semences. avenidas pelas quais Deus materializa as recompensas das nossas sementes. J'ai sémé, Eu semeei, j'ai investi dans la vie des eu gens. investi na vida das pessoas. Mais quelles sont les voies par lesquelles, Mas quais les avenues são os caminhos, as par avenidas lesquelles Dieu peut pelas matérialiser ces récompenses? Deus pode materializar essas recompensas? Alléluia. N'oublions pas, Não vamos les esquecer, bénédictions de Dieu viennent Que- sous forme spirituelle. as bênçãos de Deus vêm de uma forma espiritual. Selon Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Segundo Efésios 1:3. La Bible a dit, béni soit le Dieu, le Père de notre A Seigneur Bíblia diz: Jésus-Christ, bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus qui Cristo, nous a bénis de toutes sortes de que bénédictions abençoa-nos de todo spirituelles. tipo de bênção Des espiritual. bénédictions qui sont spirituelles Bênçãos espirituais dans le lieu céleste en Christ. nos lugares celestiais em Cristo. Par quelle voie ces bénédictions spirituelles peuvent devenir matérielles? Por quais caminhos essas bênçãos espirituais podem Par quelle materializar-se? voie ces bénédictions spirituelles Por peuvent se quais concrétiser caminhos essas bênçãos espirituais Quitter podem le lieu concretizar-se, céleste sair dos lugares et celestiais se manifester sur e terre manifestar-se na terra de façon de visible? maneira visível? C'est à cela que nous voulons nous adonner durant ce E é séminaire. isso que vamos falar durante esse seminário. Alléluia. Comme je l'ai dit, Como eu disse, beaucoup ignorent ces voies ou carrément les négligent, muitos ignoram, simplesmente negligenciam, alors que ces voies sont destinées à changer nos enquanto que vies. são caminhos destinados a mudar nossas vidas. Beaucoup ignorent ça, Muitos ignoram ou isso. carrément Ou négligent simplesmente cela, negligenciam isso, alors que ces voies sont appelées à changer nos vies. enquanto que esses caminhos são chamados a mudar nossas vidas. Alléluia. Amém. C'est bien de travailler, É bom trabalhar. c'est bien de s'attendre aux récompenses de Dieu, É bom esperar as recompensas mais de il y a Deus. d'autres voies pour lesquelles, Mas há outros caminhos pelos d'autres voies quais, plutôt auxquelles vous devez donner de l'attention. outros caminhos pelos quais você deve prestar mais Si vous voulez atenção. que les bénédictions attendues de Dieu Quiseres prennent que corps, as bênçãos esperadas de Deus tenham se corpo, manifestent, deviennent chair. manifesta-se, torna-se carne. Alléluia. Amen. Et quand vous découvrez, E quando parce que descobres, la mission de ce porque séminaire, a missão deste c'est seminário de nous aider à prendre conscience de ces voies é de ajudar-nos a ter consciência et à desses les caminhos maximiser. e a maximizá-los. J'ai conscience Eu tenho a que consciência, quand je sers Dieu, como eu sirvo a Deus, quand j'ai béni, j'entre dans l'alliance du donner et du recevoir, quando eu entro na aliança de dar e receber, je dois veiller devo sur telle velar voie. sobre Je este dois caminho, maximiser devo ces telles maximizar voies. esses Et en caminhos matérialisant cela, e maximizando Dieu isso, peut me visiter Deus et pode me me récompenser. visitar e recompensar. Quelqu'un sera récompensé Alguém ici au será nom de Jésus. recompensado em nome de Jesus. Et parmi beaucoup de voies, E entre muitos en ce caminhos, séminaire, je m'arrêterai à neste, 3 seulement. neste seminário vou falar de 3 somente. 3 voies par 3 lesquelles caminhos pelos quais Dieu passera pour nous redonner, pour nous Deus donner, passará para nos pour nous dar, récompenser para nos par rapport recompensar à cette alliance em relação a esta que nous aliança avons établie avec que lui. estabelecemos com Ele. La première voie que je voudrais parler en ce lieu, O primeiro caminho que eu gostaria de falar aqui c'est la voie des dons et des talents. é o caminho de dom e talentos. Les dons et les talents. Dom e talentos. Les dons et les talents. O dom e o talento Ça, c'est l'une des grandes voies é dos grandes caminhos par laquelle Dieu concrétise nos pelos quais bénédictions, Deus concretiza as nossas bênçãos, par laquelle Dieu pelos passe quais Deus passa pour rendre nos bénédictions matérielles. para materializar as nossas bênçãos. Alléluia. Amém. Quelqu'un dise les dons Que alguém diga o dom et les talents. e o talento. Les dons O dom et les talents. e o talento. Je voudrais directement aller à essayer de définir les dons. Eu vou tentar definir o dom, Qu'est-ce qu'on peut comprendre par les dons et les o que talents? podemos entender por dom e talento. Notez, ce sont des Notai que investissements de Dieu en nous. São investimentos de Deus em nós. Ce sont des investissements de São Dieu en nous investimentos de Deus em nós, avec pour objectif com objetivo
de nous faciliter et favoriser de favoriser l'accomplissement de notre destinée. de facilitar e favorecer o cumprimento do nosso Ce destino. sont des investissements de Dieu en nous São investimentos de Deus em nós, avec pour objectif com objetivo de faciliter et de favoriser l'accomplissement de notre de destinée. facilitar e favorecer o cumprimento do nosso destino. Dieu investit des choses en nous. Deus está a investir coisas em nós. Dieu a investi des richesses en Deus nous. investiu riquezas em nós. Il a investi des dons en Ele nous investiu dons em nós. dans ce but de faciliter et Com de favoriser objetivo de facilitar e favorecer l'accomplissement de notre o destinée. cumprimento do nosso destino. Si vous lisez la Bible, Se leres a dans Bíblia, 2 Corinthiens chapitre 4, le em verset 2 7, Coríntios 4, 7, la Bible dit, nous portons ce trésor dans nos corps, a Bíblia diz que carregamos mortel. esses tesouros nos dans des nossos vases corpos, de terre. em vasos de En barro, toi, vase de em terre. ti vaso de Un barro, homme négligeable tel que tu es selon homem que la vie pode de ser Jean. negligenciado segundo a Mais en vista das toi, Dieu a pessoas, placé des choses. mas em ti Deus colocou Et coisas. ça, libanda tende pesa que loko valeur. Não é o exterior que dá valor à Valeur est coisa. loko fandi na O kati. valor da coisa está no interior. Amen. Oyebi soko zwi mulangi ya coca. Se pegares um vasilhame de Coca-Cola, Oyo eza na coca. vasilhame que tem Soko Coca-Cola, bwaki yango na potopoto. Se lançares Mulangi ya na coca ezaka lama, combien? quanto Ezaka custa combien? a Coca-Cola? Bukwan canette. Napesa yango 150. A lata de Coca-Cola. Ozwi canette ya coco Se bwaki na pegares uma potopoto. lata de Coca-Cola atirares na lama, Soko bimisi yango. se fizeres sair, Valeur nango combien? o valor permanece quanto? Combien? 150 Permanece kwanza. 150 kwanzas. Malgré zwi potopoto. Apesar da lama. Boyebi mpo na nini? Sabem por quê? Valeur ya canette O wana valor desta lata, eza libanda te. não o exterior, Mais eza oyo eza na mas kati. é o que está dentro, o conteúdo. Atobwaki yango wapi? Mesmo que Tant lançar sei lá que onde, eloko ya valeur nango eza na kati. enquanto que o conteúdo ainda tiver aí, ekoconserve valeur nango. vai conservar o Mais valor. fungola yango. Mas abra isso, Mela coca na kati. beba aquela Coca-Cola. Canette wana ekomi combien? Essa lata agora vai custar quanto? Obwaki yango mbala moko. Você deita. Po valeur nango esali nini? O valor Esili. Ta voisin loba eza libanda Pega no te me kati na. diga ao seu vizinho, não o exterior, mas o interior. C'est ton contenu qui importe le plus par rapport à ton aspect É o extérieur. conteúdo que importa mais em relação Et ao Dieu seu a dit, aspecto il exterior. a placé en Deus nous. diz que colocou em Dieu nós. l'appelle trésor. Quelqu'un Deus dit chama isso de trésor. tesouro. Atie eloko moko kati na yo. Ele colocou algum tesouro em ti. Aloni yango. Tango Ele azo créer semeou yo. quando estava a te criar. Tango- Voilà pourquoi David Por disait, isso Davi dizia, je te bénis Seigneur. bendito seja Je o sais Senhor, que je suis une merveilleuse porque eu sei que eu créature. sou uma criatura Etali maravilhosa. elongi na yo te. Não olha teu rosto, Mais tali nde eloko nzambe mas atie é na o que kati. Deus colocou em ti. Psaume 139. Salmo À 139. partir du verset 13, vous pouvez voir ce que je suis en train de 13 podem dire. ver Il dit, isso. je te bénis Bendito de seja o ce que Senhor, tu as fait de moi. do que o Senhor fez de Une mim merveilleuse uma criatura créature. maravilhosa. Je suis merveilleuse créature. Eu sou uma criatura Pour maravilhosa. la elongi à kitoko te. Não por causa do belo rosto. Avancez le verset 14. Versículo 14, Je mais suis em diante. merveilleuse créature. Eu sou uma criatura Pas parce que maravilhosa. je suis beau de visage, Não porque eu sou mais bonita je de suis rosto, merveilleuse mas sou uma créature criatura en maravilhosa raison de ce que tu as placé en por causa moi. do que o Senhor colocou em En mim. raison de l'investissement Por qu'il y a causa en do moi. investimento que há em En mim. raison de ce que toi tu as placé en Por moi. causa do que o Senhor pôs em mim. Mon frère, Bem amado, tu as de la valeur. você tem valor. Parce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Que há uma coisa de Que quelqu'un Deus. dise Amen. Que alguém diga Donc, amém. ce sont des investissements de Dieu. São investimentos de Deus. Dieu a investi des choses Deus en toi. investiu coisas em ti. Ces talents, ces dons, Esses dans le talentos, but de te esses dons, favoriser, com o objetivo de te dans le favorecer, but de te de te faciliter, faciliter l'accomplissement de ta facilitar o destinée. cumprimento do seu Et je destino. prie ce soir, Eu oro nesta ton don noite. va parler pour toi au nom Então de vai Jésus. falar para ti em nome de Dans Jesus. Matthieu 25, le verset, Em à partir du Mateus verset 14, 25, versículo 14, un homme voulait aller en voyage. o homem queria Il a viajar, confié à l'un 5 ele talents, confiou a um 5 talentos, à l'autre 2, à a l'autre outro 1. 2, a outro 1. Il dit, je m'en vais, mais faites valoir Ele disse, cela. estou a ir, mas façam valer isso. Faites-les valoir. Façam valer isso. Il a donné à chacun un Ele talent. deu a cada um Chacun de nous a uma quelque chose. quantidade de talento. Cada um de nós La tem Bible dit, alguma ils coisa. ont reçu. A Bíblia diz, Dieu a receberam. placé en eux Deus pôs neles des talents. Tu as talentos. quelque chose de Você Dieu. tem alguma coisa Que de quelqu'un Deus. dise amém. Que alguém diga amém. Deuxièmement, c'est Segundo, quoi le talent? o que é o talento? Ce sont des équipements divins São equipamentos divinos
des équipements divins são equipamentos divinos destinés à nous distinguer dans la vie. destinados a nos distinguir na vida. Ce sont des équipements divins ou les équipements São de Dieu equipamentos divinos, equipamentos de destinés à Deus, nous distinguer dans destinados la a vie. nos distinguir na vida. Biloko moko nzambe atie kati na yo, São equipamentos divinos. apesi yo bibundeli Deus te d'équipement. dá equipamentos. Yango nde eye na but nini? Isso é que tem como objetivo Eye na but emema bokeseni na vie o na yo. objetivo de trazer a diferença na sua vida. Alléluia. Destiné à nous distinguer dans la vie. Destinado a nos distinguir na vida. Nzambe apesi yo biloko wana. Deus te Badon. deu esses dons. Esses Atie dons. don na kati na yo. Ele pôs esses dons em Pour ti. vivre la remarquable. Para que tua vida seja Pour notável. vivre la distinguer. Para que tua vida seja Pour vivre distinguida. na yo ekesena na Para que a misusu. tua vida seja diferente das Ton outras. don c'est ta particularité. Teu dom é a tua particularidade. Likaboso e pa O nzambe. dom que você recebeu Yango de nde Deus. memaka particularité a vie na É yo. esse que faz a particularidade da sua distinguer yo. vida. É chamada de distinguir. Proverbe 17 verset Provérbios 8. 17:8. Sokotangi yango Proverbe Se leres 17 8. Provérbios 17:8. La Bible dit le précieux trésor d'un homme, A Bíblia diz o precioso tesouro de um homem c'est son don ou les présents, le cadeau, é o ce qu'il a reçu. presente, o dom que recebeu, a Ailleurs on dit dádiva. le don sont une pierre précieuse. Em outras versões dizem que as dádivas são Aux yeux de pedras celui qui l'a preciosas reçu. aos olhos de quem Tango recebeu. zui don moko Quando kati você na yo, recebe algum dom em ti, et comme il dit bangatalo, diamant torna-se vina uma yo. pedra preciosa. Regardez ce que la Bible dit. Olha a Bíblia Partout où il se tourne, Onde quer que volte, azala na mboka, que esteja numa aldeia, azala na capitale, esteja na capital, azala wapi, seja sei lá onde, soki aza na ngo, se estiver isso aí, ako-réussir na vie. vai sobressair na vida. Ako-réussir na vie. Vai sobressair na vida. Ako-réussir na Vai vie. sobressair na Réussite vida. no eza mboka te. O teu êxito não é a aldeia Mais ou réussite país, no eza oyo eza kati mas na teu yo. êxito é o que está em La ti. réussite d'un homme n'est pas O fonction êxito de do son homem não é environnement, função do seu meio ambiente, mais la réussite d'un mas homme o êxito de est homem fonction de ce qu'il a é reçu de função do Dieu. que recebeu de Oyo Deus. suis pas O que nzambe. você recebeu de Soki Deus, eza na yo, se partout estiver oza, contigo, onde quer que for, epesa yo réussite. vai te dar o Et êxito, olongisa yo. vai te dar a vitória, Ekodistingue yo. vai te distinguir. Nasambeli mpo na Eu yo. oro para ti, Kobanda lelo. a partir de Don na hoje, yo o wana. teu dom Efungolelo nzela na kombo na trilha o Yesu. caminho para ti em nome de Jesus. Efungolelo nzela na Trilha kombo o na caminho Yesu. para ti em nome de Jesus. Efungolelo nzela na Trilha kombo o na caminho Yesu. para ti em nome de Donc, Jesus. Nzambe Deus, soki alingi apambola vie ya se moto, quiser abençoar alguém, asalelaka mingi ele usa muito likambo apesi ye. a dádiva, o dom, Don na yo, o teu dom. yango wana nde point de départ na point réussite à vie. Esse é o ponto de partida e de êxito Si na vous tua vida. regardez dans la Bible, toutes les Se olhares personnes na, qui ont na réussi, Bíblia, toda pessoa que teve êxito, baresisaki grâce ya don ya nzambe tiveram êxito basalelaki. graças ao dom de Deus que estava neles. Moto oyebi kosalela don ya nzambe oyo nzambe apesi ye, Uma pessoa que sabe usar o dom que Deus lhe deu, aza na 1000 chances à réussir na tem vie. 1000 chances de sobressair na vida. Loba don. Diga dom. Loba lisusu don. Dom. Encore une fois don. Diga o dom. Partout akozala na don wana, Onde quer que for com esse dom, à connaître réussite, vai ter o êxito, à connaître succès, vai ter o à sucesso, connaître épanouissement. vai ter o Nasambeli desenvolvimento. mpe mpo na yo moto ozoyoka Eu nga. oro para ti que está a ouvir, Esika oza, onde quer que estás, don na yo elongisa yo na que o teu kombo na dom te Yesu. dá vitória em nome de Jesus. Tolongaka te mpo na esika na bato baosala oyo bango baosala yo mpo olobi Não osala kaka yango. vencemos porque estamos no lugar onde qualquer um faz o quê. Soki motu nyonso akokaki kotenir compte ya don na ye partout aza koréussir. Se todo mundo puder levar em conta seu dom, Essa onde quer likambo que vá, nini? vai ter Ya êxito. dom. É Tá questão gozando, de lobe, essa dom. Diga likambo seu dom. próximo é dom. Tuna ye don na yo eza nini? Diga qual é teu dom. Pergunta a ele. Alléluia. Troisièmement, si je peux donner, Terceiro, se posso dar, le don, o dom c'est tout ce qui démarque l'homme des autres. é tudo que faz com que o homem seja notável em relação aos C'est outros. tout ce qui démarque l'homme des autres. É tudo que faz com que o homem seja notável aos Le outros. don, O dom c'est tout ce qui démarque l'homme des é tudo autres. que diferencia o homem dos outros. C'est ton point de É particularité. teu ponto de particularidade. Alléluia. Amém. Le point de O particularité, teu ponto de c'est qui particularidade. retient l'attention des autres par O que rapport à ta chama a vie. atenção dos outros em Tá, relação à mas tua otalo, vida. nini Quando bamonaka eles mbala olham moko? para ti, o que é que estão a ver louco? Nini bamonaka? O que que Nini bamonaka? vê? Nini O que que bamonaka? eles Nini bamonaka? conseguem ver? Yango wana nde nazolobela donc. É disso que estou a falar. Alléluia. Et c'est très important. É muito Ton importante. point de démarcation des autres. O teu ponto de diferenciação em relação aos Nini yango outros. ezosalaka yo na misu bokesena. O que é que faz com que você seja diferente dos Yango outros? wana nde É isso, don ya vie na yo. o dom da tua vida. Alléluia. Amen. Très important. Muito importante. Caractéristique à don eza nini? A característica dom que é, Quelles sont les caractéristiques quais du don são ou des talents? as características dos dons ou do talento? Premièrement, Primeiro,
Premièrement, Primeiro, les dons o dom, sont innés. os dons são natos. Sont innés São natos et non acquis. e não adquiridos. Et non acquis. Não Les adquiridos. dons sont innés São natos et non acquis. e não adquiridos. Don, ton talent, Dom ou talento, et yaka na kati ya mutu. você nasce com aquilo. Mutu te aforçaka zwa yango. Ninguém se esforça para ter. Bazwaka yango na makasi te. Não se adquire com Mais força, ezalaka kati na biso. mas está em nós. Alléluia. Amém. Les dons sont comment? Os dons são natos e Deuxième caractéristique. a segunda característica, On ne fournit pas beaucoup d'efforts não fizemos muito esforço pour utiliser le don. para utilizar o dom. On ne fournit pas beaucoup d'efforts Não se faz muito esforço pour utiliser le don. para utilizar o dom. Vou falar de uma outra Le don, maneira. c'est tout ce que tu fais O dom é tudo que fazes sans beaucoup d'efforts alors que les autres souffrent pour l'accomplir. sem muito esforço, enquanto que os outros sofrem para fazer. Tout ce que tu fais sans beaucoup Tudo que tu d'efforts fazes sem muito esforço, alors que les autres souffrent enquanto que pour os outros l'accomplir. sofrem para cumprir. Tout ce que tu fais sans beaucoup Tudo que d'efforts fazes sem muitos esforços, alors que plusieurs enquanto que muitos souffrent pour l'accomplir. sofrem para fazer. Mbisi abundaka te pour nager. O peixe não luta para nadar. Asaka ngo sans effort. Ele faz isso sem Ndeke esforço. anyokomaka te pour O pássaro não sofre para voar. asaka ngo sans Ele effort faz parce isso que sem eza na esforço. kati na ye. Porque está nele. Eza na kati na ye. Está nele. Likako amata nzete. Para que o macaco possa subir numa Asaka effort árvore, ebele te. ele não faz muito esforço. Alléluia. Mais lion, nkomsu natali lion azolanda Uma vez eu likako. assisti documentário, o leão estava a perseguir um Lion macaco. mati nzete. O, Abundani. o leão estava a tentar subir numa árvore. Na kilo ya lion ayebi Com soki aquele ndenge peso, avancer. nem sabia mais como avançar. Alandi likako. Ele seguiu o Nayebaki macaco, te likako eza na kati na ye. mas não sabia que aquilo estava no Mais ntango macaco. lion akomi likolo. Quando o leão ficou lá em cima, Kizunguzuki ebandi ozwa ye. ele ficou tonto. Aya asali nini? Ele fez o quê? Akwei. Caiu. Parce que eza na kati na ye te. Porque não está nele. Nini yango osalaka na facilité? O que que fazes facilmente? O bato bazonyokwama mpo Que basala essas sofrem para yango wana nde fazer. don na ye. É isso o teu dom. Halleluya. Oyo nyonso osalaka yango na facilité. Tudo que fazes facilmente. Bato misusu bayembaka na facilité. Tem pessoas que cantam com Kote yo facilidade. mosusu ebimi Antes você etelemi ye. está cheio de Ye azoyemba veias. azoseka. Ele está a Halleluya. cantar a sorrir. Halleluya. Amém. Azoyemba. Está a cantar a sorrir. Azoseka. Azolia kutu mas azoyemba. Está a comer, mas está a cantar. Bato misusu Há outras pessoas. osala suki basalaka yango na facilité. Trançar é com muita Ata yekola facilidade. te me. Mesmo Maboko que ne- não foi numa Et escola, puis soki mas asali yango tout le e quando monde faz isso, todo bazo mundo remarquer nota que ye asali eloko moko ele awa. fez alguma coisa. Nini yango osalaka na pete? O que que fazes facilmente? O bato misusu bazonyokwama mpo Os basala outros sofrem para fazer. yango wana nde esika dono efandi. Está aí teu dom. Est-ce que mutu moko azokanga? Aide-moi à poser la question à ton frère. Pergunta ao teu próximo. Qu'est-ce que tu fais avec O que que facilité? fazes facilmente? Nzambe apesa mutu don mpo ye avantage na vie. Deus deu o dom para que Soki seja ozwi vantajoso para o compte te ya homem. don na Se yo, você não levar em conta teu dom, okokende konyokwama na esika efale onyokwama te. vai sofrer onde nem sequer Alors que deveria. eloko moko foi pessoa Enquanto déjà que alguma avantage. coisa já poderia te dar Tala vantagem. mbisi ya bibia abi te. Olha, o peixe vai dizer, Natali ndeke eu vi o pássaro azopumbwa a voar, aza na mapapu tem ngape ondeyeba asas. na joie mpe Eu também parece kokosukaka que eu consigo fazer. nakosunga mai te bato nyonso baza na mai nga mpe nameka Todo mundo ndeke. está na água, todos os peixes, eu Il também va quero voar. souffrir Vai sofrer, mais ne va rien accomplir. mas não vai fazer nada. Pendant que Enquanto soki akende na que, mai se for na água, aosouffrir te não vai sofrer. akoavance Vai na vie avançar na vida. nde kote bato ebele bazoeshuwa. É aí que muita gente derrota. Nini yango osaka na pete? O que fazes facilmente? Nini yango obundanaka te na O que pete? você não luta para C'est fazer? là où ton succès réside. É onde está o teu Et je prie sucesso. Dieu, Eu oro a Deus. tu vas réussir dans ce domaine Vai au nom ter de êxito Jésus. nessa área em nome de Jesus. Alors, je voudrais donner quelques vérités concernant le Eu don gostaria de dar certas verdades em relação ao dom que que nous devons savoir. devemos saber, Parce que, au comprendre bien, porque o que você entende bem, facilement qu'on utiliser. facilmente vais conseguir Como você utilizar. entende, bah, Não voa esqueça, o estamos a Nzamba falar kufambula de caminhos de bênção. Au salibolamu, investir, aux en Você vai alliance dans investir, você tem uma aliança com Deus. Mais ce que télémété na plateforme, Mas se você não levantasse nessas plataformas, c'est possible mon alobo kwa nzambe te. será difícil de ver a mão de Deus. Taka ndeke aboyi na ye, Imagina kopumbwa um bi, pássaro ye fwa nager. dizer, eu não quero mais Aqueles voar, que vou Nzambe nadar. mutema. Aí está a confiar em Deus. Nzambe asalela ye. Que Deus Nzambe opere akanisa para ele. akoréussir te. Não vai conseguir ter êxito, Parce que ça terrain na ye te. porque não é o terreno dele. Alléluia. Amen. Donc, c'est très important Por isso é muito que tu importante comprennes cela que você entenda isso afin que maximiser para ma maximizar esses Premièrement, dons. Primeiro, tout don vient de Dieu.
Todo dom vem de Deus. Tout don vient de Dieu. Todo dom vem de Deus. Tout don vient de Dieu. Todo dom vem de Deus. Le don ne vient pas d'un homme, O dom não vem de mais c'est homem, Dieu qui en est le donateur. mas é Deus quem é o dador. C'est lui qui place ça dans la vie des Deus quem gens. coloca isso na vida das Si vous lisez dans pessoas. Romains chapitre 11, Se le verset leres 29, Romanos 11, 29, la Bible dit Dieu ne se répand ni de ses dons ni de ses a Bíblia appels. diz que Deus não se arrepende nem dos seus chamados nem dos C'est seus lui dons. qui donne les dons aux hommes. Ele quem dá dom aos Il ne homens. se répand pas de ces dons-là. Ele não se arrepende desses dons. Quand il te donne, il te donne. Quando Ele te dá, pronto, já te Et deu. la Bible dit encore, A Bíblia diz mais uma vez, si vous lisez, se lerem, dans 1 Corinthiens 12, le verset 4 à em 6, 1 Coríntios 12, 4 a 6, il y a plusieurs habiletés, mais há un muitas seul Dieu. habilidades, mas só Deus, Plusieurs opérations, muitas operações, mais un seul esprit. mas só Plusieurs Espírito, dons, muitos mais un dons, seul esprit. mas só Espírito. Alléluia. Continuez. Diversité de ministères, Diversidade de ministérios, mais le même Seigneur. mas o mesmo Senhor. Continue encore. Diversité d'opérations, Diversidade mais de un operações, même mas Dieu. mesmo Donc, c'est Deus. Dieu. É Quand on Deus. parle de la Trinité, Quando falam da on dit c'est Trindade, eux qui vous dotent des choses. é Ele que te dá coisas, Que ce soit le ministère. que seja o ministério, Alléluia. Amen. Que ce soit les opérations que ou les seja as habiletés. operações ou habilidades. Bato misusu babotama, Outras pessoas nasceram, babetaka bale na pete. joga facilmente Basara makamsu futebol, na pete. faz certas coisas Nzambe nde facilmente. babi yende aoperaka na kati ya bato A nyonso Bíblia diz bongo. que é Deus quem C'est opera lui assim qui a dentro donné das ça aux pessoas. gens. Ele quem deu isso nas pessoas. Alléluia. Amém. Badon wana Esses source eza dons, moko a Nzambe. fonte é somente Deus. Oyo oza nango lokwa likabo O que Nzambe nde você tem apesa. como dom é Deus quem te deu. Nakoshoke yo. Vou te chocar. Même bato ya mokili oyo bazoyemba na nyonso. Mesmo os mundanos que cantam, Satan te nde apesaka não bango é don. Satanás quem deu o dom. Eza likabo oyo epa Nzambe. É um dom de Deus. Yango moni misu bakendaka na kisi na nsima. Por isso vocês veem Mais que avant sempre ça, só depois ils é ont que réussi procuram à partir de feitiço. ce don-là. Mas antes disso conseguiram Parce que sobressair. c'est Dieu qui donne. Porque Et Deus quand quem Dieu dá, donne, la e Bible quando dit, Deus dá, a Bíblia il ne diz, reprend jamais ses dons. Ele nunca retoma isso. Apesio, Ele te dá. yo moko ndoko mosalela ngo Você olingi. começa a utilizar. Tout don vient de qui? Todo dom vem De de Dieu. Deus. Alléluia. Amém. Deuxième vérité, Segunda verdade c'est que le don de Dieu sont parfaits. é que os dons de Deus são perfeitos. Le don de Dieu Os dons de Deus sont parfaits. são perfeitos. Le don de Dieu Os dons de Deus sont parfaits. são perfeitos. Don ya Nzambe O dom de Deus eyaka na ba défaut moko te. não traz nenhum defeito. Oyo yekoli na classe. O que você aprendeu na Oyo escola, yekoli na o musala. que você aprendeu num trabalho, Okosala ngo na ba erreur ebele. você pode fazer com erros. Mais don ya Nzambe Mas o dom de Deus na vie na yo na tua vida eyaka na perfection. vem com La Bible perfeição. dit dans Jacques chapitre 1, le verset 17. A Bíblia diz em Tiago 1,17: Tout don parfait et grâce excellente todo dom perfeito e graça excelente nous vient d'en haut, vem do alto, auprès du Père des Lumières, Que vem chez do qui il Pai n'y a das ni luzes, changement, que não tem ni mudança. ombre de variation. nem variações. Tout don parfait. Todo dom perfeito. Likabo malamu, Nzambe nde apesaka biso. Todo dom perfeito Deus quem nos dá. Ça vient de Dieu. Ça Vem de vient de Deus. qui? Vem de Deus. Nzambe nde apesaka. Deus quem Don dá. ya Nzambe eza O parfait. dom de Deus é perfeito. Yango wana na profiter koloba. Por isso, Il vou n'y a aproveitar e aucun dizer- don qui soit supérieur à l'autre. Não há nenhum dom que seja superior ao Don outro. eleki moninga eza te. Não há um dom superior Po ao nyonso outro. euti epai ya Nzambe. Porque tudo vem de Eye na Deus. biti moko na vie Isso ya vem com moto. objetivo na vida do Nasambeli homem. don na yo. Eu oro a Deus que teu dom Ekokamwisa bato na kombo na Yesu. admirará pessoas em nome de Jesus. Ekokamwisa bato au nom de Espantará Jésus. pessoas em nome Ça de va Jesus. étonner les gens au nom de Vai Jésus. maravilhar pessoas em nome de Jesus. Troisièmement, Terceiro, avec le don de Dieu, com o dom de Deus, notre vie devient profitable et utile. nossa vida torna-se proveitosa e útil. Avec le don de Dieu, Com o dom de Deus, notre vie devient nossa profitable vida torna-se proveitosa et e utile. útil. Ntango oza na don ya Nzambe, Quando você tem um dom de Deus, obandi kosalela don ya você Nzambe, começa a utilizar esse dom de vie no Deus. ekomi A profitable tua vida torna-se et proveitosa puis vie no ekomi e utile. torna-se útil. Okomi mbala moko utile Daí você torna-se parce que útil. na don ya Nzambe oyebi eloko moko ya Porque com o dom de kocontribuer. Deus você sabe alguma coisa Le fazer. don de Dieu te rend utile dans O la dom de vie. Deus torna-te útil na vida. Regardez la vie de cet homme qui s'appelait David. Olha a vida desse homem chamado David Davi. avait un don. Davi tinha um dom. Il savait jouer à la harpe. Ele sabia tocar a harpa. Dans 1 Samuel plutôt chapitre Em 16, 1 Samuel 16, si vous lisez le verset 15 se ler jusqu'au o verset versículo 16, 15 até 16, on parle de David. estão a falar de Davi. On dit l'esprit mauvais Estão a agitait dizer Saoul. que os espíritos ímpios agitavam Et Saul. les gens, les serviteurs de Saoul se sont dit, Les ils ont servos de Saul rencontré du verset 16. Versículo Il 16. dit, allons chercher quelqu'un. Vamos procurar alguém Quelqu'un qui sache jouer
a quoi? A de la, qui Alguém sait que jouer de la harpe. saiba tocar a harpa. Et quand il va E jouer, quando tocar, l'esprit mauvais va le o quitter. espírito ímpio vai sair. Verset 17. Versículo Il y 17. a beaucoup de gens qui jouent. Há muita gente que Mais on toca, cherchait quelqu'un mas qui sait, procurava alguém que qui sabe, sait, que qui avait saiba ce don-là. jogar, Il dit, tocar. trouvez-moi un homme donc qui joue bien et Procurem amenez-le. alguém que sabe Verset tocar e 18. tragam ele. L'un des serviteurs prit la parole et dit, Um dos voici, servos disse, j'ai eis, vu que eu vi, parmi beaucoup de gens, entre muita gente, Batumisu bamekaka meka mena moni alguns moko. tentam, mas eu vi um, Yeza likabo na ye. dele mesmo é J'ai dádiva. vu un fils d'Isaïe. Eu vi um J'ai filho de vu Isaí, ce fils-là eu vi esse qui filho menino sait que jouer. sabe tocar, Il sait jouer. sabe Il tocar, sait jouer. ele Azana sabe eloko tocar, kokati nango. ele sabe fazer Tango isso. ayaki. Quando veio, Epesi maman utilité. Il Côté dit papa na ya kota te. onde o pai dele nem havia entrado, Liboso a roi. Diante Papa do na rei. yebi roi te roi pe yebi ete. o pai dele não Ba conhecia o rei, nem o lotaka rei bakuta na roi. conhecia, sonhavam ver o rei, Yeba lotaka. ele Mais também likabo na sonhava, ye. mas o dom dele Efungole li nzela. abriu o caminho. Et comme ici esika mutu ta ele famille fez na chegar koma. onde nenhum Je membro dis à da família quelqu'un dele ce havia soir, chegado. Eu digo a alguém, avec le don de Dieu, com o dom de Deus, et au même esika mutu ta vai te famille na levar koma na onde koma nenhum na membro da Yesu. tua família já chegou. Oh non, je ne connais personne. Ah, não conheço Tu ninguém. peux connaître, tu ne peux pas connaître quelqu'un, Podes não conhecer ninguém, mais connais seulement le don de mas Dieu en conheça toi. somente o dom de Avec Deus ce em ti. don-là, Com esse dom, les gens vont te chercher. as pessoas vão te Donc, procurar. on est comme ça, vie utile, Esse dom fará com que tua vida seja utile útil. et utile. Útil. Alléluia. Découvre le don de Dieu Descubra o dom de et Deus. pour rendre venus à la utile. Vai fazer com que tua Se vida tu commences seja a útil. dire amen. Se acredita, diga amém. Quatrièmement, Quarto, ces dons en vous esse dom em ti sont destinés são destinados à contribuer et à bâtir la vie des autres. a contribuir e edificar a vida dos Ces outros. dons en vous Esse dom em ti sont destinés são destinados à contribuer et à bâtir la vie a des autres. contribuir e edificar a vida dos À outros. contribuer et à bâtir la vie des A autres. contribuir e edificar a vida dos Don outros. nzambe ya te pona yo, O dom de Deus não veio somente para mais ti, ya nde pour bénéficier na vie à bato mas mosusu veio pe. para ser benéfico também na Et ya vida nde dos pour outros. contribuer bâtir Veio vie à para bato mosusu. contribuir também na vida dos Na pese outros. exemple. Exemplo simples. Nzete A árvore ememaka mbuma. carrega fruto, Mais mbuma nzete mas aqueles frutos ezala te mpo nzete ali yango ye. não é para ele mesmo. Mbuma nyonso na nzete. Qualquer fruta na árvore, Nzete abimisaka yango a árvore só faz sair mpo bato isso mosusu balia yango. para que os outros possam Ozomona manga aproveitar. lie ye moko mbuma na Você ye. já viu a mangueira comer a manga? Alléluia. Manga abimisi A bamanga mangueira abio eteli. pegar a manga, dizer que já está madura e começar ezalaka a te. comer. Não Ce é sont des possível. autres São os outros qui bénéficient du fruit que de la vão mort. beneficiar Tes desses dons frutos. aussi, Teus dons c'est também comme des fruits são como frutos qui doivent contribuer dans la que devem bénédiction de la vie des contribuir na autres. bênção dos outros. Alléluia. Parce qu'il y a des pour résoudre le Porque problème. veio para resolver o problema de outras pessoas. Dona yo. O teu dom Et il y a des pour résoudre le veio problème. para resolver os problemas dos Pas problème outros. abato. Problema de Yango outrem. mutu akangaka suki. Por isso, quem sabe trançar, Akangaka suki ye moko te. ele não consegue trançar assim Mimi mesmo. akangaka misusu. Geralmente só trança os Mutu akataka outros. suki akataka suki ye moko te. Uma pessoa que sabe cortar o cabelo não faz isso ele mesmo. Akataka misusu. Só faz isso nos outros. Alléluia. Dans la plupart des cas, A maioria das le vezes, don que Dieu t'a donné, o dom que Deus te c'est deu pour le bénéfice des é para o autres. benefício dos La outros. Bible dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 7, A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, c'est pour 7, l'utilité commune. é para a utilidade Or, ces dons comum. ont été donnés Esses dons foram pour dados l'utilité para a commune. utilidade Commune, commune, comum. commune. Comum. C'est pour que les autres bénéficient de para que ça. os outros possam Et nous allons beneficiar expliquer disso. plus tard E vou pourquoi. explicar mais tarde por Pour quê. aider à comprendre Para te ajudar a entender melhor. na vie na O yo. dom de Deus na sua O vida memaka ngo kaka pona yo te. não é somente para ti, O memaka ngo nde pona misusu. mas para os outros. C'est pour bénir les autres. É para abençoar C'est os pour outros. bâtir les autres. É para C'est edificar pour os outros. édifier les É para autres. edificar os Ça me outros. pousse à donner directement le Leva-me point a qui dar suit. o ponto seguinte. C'est quoi encore le don? C'est dans le don de Dieu. O dom de Deus. Quantième? Quinto, Le don de Dieu o dom de Deus préserve la vie de plusieurs. preserva a vida de muitos. Et il y a des points préserver fruits à Isso veio batebele. para preservar a vida de muitos. Nzamba pesa yo don. Deus te deu o dom. Atia don na na kati no po Pôs esse batebele dom bazala em ti para préserver. que muita gente seja preservada. Alléluia. Sans ton don, plusieurs Sem o seront en teu dom, danger. muitos estão em perigo.
Plusieurs seront en danger. Muitos estão em perigo. David a dit, et plutôt Joseph, José disse: il dit, vous avez comploté le mal. vocês prepararam o mal, Mais Dieu m'a amené en Égypte. mas Deus trouxe-me no Il m'a Egito. donné une place, c'était pas pour rien. Deu-me lugar não em vão. Avec le don que j'ai, Mas com o dom que les eu tenho, portes se sont as ouvertes. portas Parce abriram-se. que mon don Porque o meu dom devait faciliter, devait vous préserver, Deveria devait vos vous garder. preservar. Genèse chapitre 50, le verset 20. Gênesis 50, Nali 20. kabonaye, Com aquele ne dom, batela ki batu na nzala. preservou os outros E da bateli fome. Egito na Preservou o nzala. Egito E da bateli fome. Cana na nzala. Preservou o Canaã E da bateli fome. peuple nombreux. Preservou um povo. Le don d'un homme. O dom de Li um kabonaye homem. ko interpréter. O dom que ele tinha de Yango interpretar, nende change ki ba via batu isso bele. mudou a vida de muita Ton gente. don. O teu dom, Nzamba pesa po batela batu Deus bele. te deu para preservar batela muita família gente, yo. para preservar tua batela família, bandeko na yo. preservar teus batela irmãos, bato yebe. preservar E teus na sambe conhecidos. nzambe. Eu oro a Deus. Alors que ton don sera Assim que utilisé. teu dom será Ba via utilizado, batu bele kozala a vida préservé de au nom muita de gente será Jésus. preservada em nome de Jesus. Et la même chose, E a mesma nous le coisa voyons dans la vie de Daniel. vimos na vida de Roi Daniel. loti ndoto, abosa ndoto, O rei asengi teve balobele sonho, se ndoto. esqueceu, ele queria alguém para falar isso. Ndoto yango ayebi na ete. Ele queria a Bato interpretação pe do babito sonho que nem koyeba ndeni, lembrava. yo moko na Eles ndoto na disseram, yo. mas você com teu sonho, Nada como é que nós vamos koyebi son ndoto na yo. saber? Yo Quem vai moko te falar bosani do teu yango. sonho? Você se esqueceu disso. Alléluia. Il dit alors je vais tuer tout le monde. Ele disse, então vou matar todo Mais il ne mundo. savait pas. Mas não Il y sabia avait un homme qui que était havia um là, homem que estava lá, qui avait reçu le don de Dieu. que tinha recebido Dans o dom de Daniel Deus. chapitre 1, le verset Em 17. Daniel Et 1,16, Dieu donna à ce quatre la e Deus sagesse deu a et le esses reste. quatro a Et à sabedoria. Daniel, E a Daniel, le don d'expliquer les o dom visions de et explicar tous les visões songes. de Il todos avait os sonhos. reçu le don. Ele recebeu o dom. Parce qu'il avait reçu le don, Porque recebeu o dom, il dit roi, disse rei, Koboma Batute. não mate. Daniel chapitre 2, le verset 15. Daniel Vous 2, descendez jusqu'au 15, verset 19. até o versículo Le 19. roi voulait tuer tout le O monde. rei queria matar todo Daniel mundo. 2, le verset Daniel 15. 2, jusqu'au- 15 Le até roi voulait 19. tuer tout le O monde. rei queria matar todo On dit mundo. pourquoi la sentence du roi est sévère. Porque a sentença do rei Donne-moi le severa. temps. Dê-me o Je tempo. reviendrai avec l'interprétation Voltarei com a interpretação. parce que j'ai un don. Porque eu tenho um Il dom. est allé chercher Dieu. Ele foi buscar a Et au Deus. verset 19. Versículo Et 19. le songe fut révélé à E Daniel. o sonho foi revelado a Daniel. Dieu lui a révélé le songe là. Deus lhe revelou esse sonho. Il est redescendu Ele voltou avec l'explication. com explicação. Tout le monde était préservé. Todo mundo foi preservado. Alléluia. Amém. Don na yo bengami po batela bato O belé. teu Deus é chamado a preservar E muita gente. bengami batela bato É belé. chamado a preservar E muita gente. bengami batela bana na É yo. chamado a preservar E teus bengami filhos. batela bandeko na É yo. chamado a E preservar bengami teus irmãos. batela mboko É yo. chamado a E preservar essa bengami batela nação. génération. É chamado a Et je preservar prie essa Dieu. geração. Eu oro a Mon Deus. côté qu'on perde vie na yo. Nenhum perderá sua vida. En raison à Ninguém don perderá nzamba sua pesi vida yo em la relação ao dom que congodaise. Deus te deu em nome de Jesus. Ton amène là est malade. Sixièmement, Sexto, alléluia. Les dons de Dieu o dom de Deus nous affermissent et stabilisent notre vie. nos firma e estabelece a nossa vida. Nous affermissent Nos firma et stabilisent notre vie. e estabiliza a nossa vida. Donc, don ya nzambe, O dom de Deus eyaka na but nini? vem com o objetivo Eyaka de... pe kaka na but ye bato misusu. Não vem somente com o objetivo de Mais que eyaka os na outros, but mas vem com o et objetivo affermir yo. de firmar-te Et stabiliser vie e na yo. estabilizar a tua vida. Dans Romains chapitre 1, le verset 11. Em Romanos 1:11, L'apôtre Paul dit ceci. O apóstolo Je Paulo está a souhaite venir dizer, vous communiquer quelques dons eu desejo spirituels vir comunicar-vos certos dons afin espirituais que vous soyez para que établis. sejam firmes. Parce que j'ai remarqué ba vie na bino ba instabilité ezali. Porque quando não tem estabilidade nas Ba vossas vie na bino vidas, ezo bina bina. eu vi que vossa Stabilité vida ezate. está a banar. Yango wana besoin ba don. Por isso precisam de dom. Soki don ya nzambe ye na vie Se na o dom yo. de Deus vier nas vossas Don ya vidas, nzambe kopesa yo o stabilité. dom de Deus dará-te Et estabilidade. stabiliser bombongo na yo. Dará-te estabilidade no negócio. Stabiliser vie na yo. Dará estabilidade stabiliser na famille na yo. Dará estabilidade na stabiliser família. nyonso ayo. Dará estabilidade Parce em que le tudo. don de Dieu Porque o dom de Deus stabilise la vie. estabiliza a vida. Stabilise la vie. Stabilise a vida. Stabilise la vie. Stabilise a vida. Stabilité, monsieur, au TK, au MECA, Você tenta vender daqui daí Os com essa outros vivem instabilidade. instabilité pour Você découvrir está te. vivendo instabilidade porque E você ainda não logo nzamba chakati na yo. descobriu a coisa que Deus pôs Oh, em yango ti. ne benga mieux personne stabilité Ele na é vie. chamado a te dar estabilidade na Si vida. tu peux découvrir ce don-là, Se puderes descobrir esse dom, baki meka no za nango todas kosila. essas tentativas vão Vino acabar. ko soit A direction, tua vida terá uma pe vino ko direção. soit stabilité à Terá uma makasi. estabilidade. Na sambeli nzambe Eu lelo. oro a Que Deus tes yeux hoje. s'ouvrent. Que teus olhos possam Afin de abrir. découvrir le A don fim que de Dieu a descobrir o placé en dom que toi. Deus pôs em ti. Au nom de Jésus. Em Lève ta nome main de et dis, Jesus. Levanta Seigneur, essa mão e diga, Senhor, révèle-moi mon don. revela-me meu dom.
indicateur Essas tentativas é um que indicador dom ya nzambe de que o dom de Deus eza te na vie na yo. ainda não foi Que descoberto. dom ya nzambe oyebi ete. O dom de Deus você ainda não descobriu. Mutu azomeka Por isso você vê a pessoa tentar todos os lados. ye azoteka nini? Está Nga mpe vendendo o quê? nameka. Eu também vou vender. Bon, akoma kokata bakoni na malange. Agora está Nga a mpe tirar nalanda. lenha em malange. Eu também vou seguir. Okomeka nyonso na Vai vie. tentar tudo nessa vida. Alléluia. Amen. Et puis okomona ekosimba te. Vai ver que não dá certo. Parce que stabilité Porque a estabilidade ezodépendre te na mimeka meka. não depende das tentativas, Mais ezodépendre mas depende na utilisation ya don ya nzambe da utilização do dom de na Deus vie na yo. na tua vida. Epesaki José stabilité. Isso deu estabilidade ao Le José. don a donné à Daniel la O stabilité. dom deu estabilidade ao Quand Daniel. Jésus a commencé à utiliser le don, Quando Jesus começou a utilizar o et dom, na 30 ans, epesa com 30 stabilité na anos, vie. deu-lhe estabilidade na Na vida. sambeli yope Eu oro après para ti séminaire. também depois desse Stabilité seminário. zokota na vie Que a na yo au nom de estabilidade venha na Jésus. tua vida em nome de Jesus. Stabilité zokota na Que vie na venha a yo au nom de estabilidade na tua Jésus. vida em nome de Jesus. Septièmement, Sétimo, les dons os dons peuvent être reçus podem ser recebidos par la volonté souveraine de Dieu pela vontade soberana de ou Deus par la demande de l'homme. ou pelo pedido do homem. Le don peut être reçu Os dons podem ser par recebidos la volonté souveraine de pela Dieu vontade soberana de ou Deus par la demande de l'homme. ou pelo pedido do homem. Alléluia. Amen. Le don peut être reçu Os dons podem ser par la recebidos volonté souveraine pela de Dieu. vontade soberana de Deus, Alléluia. Amen. La volonté souveraine de a Dieu vontade soberana de ou Deus par la demande de l'homme. ou o pedido do homem. Ça veut dire, nzambe nde apesaka. Quer dizer, Deus quem dá. Apesaka selon son bon Ele vouloir. dá segundo seu querer. Apesaka selon son bon vouloir. Ele Ye dá nde segundo decidaka. seu querer. Yo Ele te quem nzambe ye decide. moko. Deus quem Il decide. peut décider. Ele pode decidir Apeso non. te dar esse Il dom. peut décider. Ele pode Apeso decidir. souveraineté na ye A moko nde sala. soberania dele é que está em obra. Alléluia. Ye moko. Ye moko. Ele mesmo. J'ai haï Esaú, j'ai aimé Ele Jacob. disse, eu detestei o Ele Esaú é para muito amar soberano o par Jacó. rapport a Ele é soberano em relação a Il isso. donne selon sa souveraineté. Ele dá segundo a sua soberania. Alléluia. Amém. Yango moi badom musu batimusu basenga te Por isso mobota mana você vê yango. que há dons que você não pediu, mas você Bilo nasceu musu com senga isso. te mezaka Há katina. coisas que você não pediu, mas está em ti. Alléluia. Amém. Na senga te na za pasteur. Eu não pedi Ela para muna ser kali pastor. kabwango Eu vi que zakatina. pronto, isso está em mim. Batimusu senga te oloba kaloba Assim, me você pesa não pediu mela. para falar muito, mas te foi dado. Alléluia. Na senga te na loba. Eu não pedi Na isso. vana yeba, nzamba Mas pesa dá munoko. conta, Deus me deu a boca. Alléluia. Munoko ba beta ngo bigogo na Essa ndako foi boca já foi kangama. batida para ser Nzamba yeba calada. il faut pambola Mas yo. Deus sabia que era para te abençoar um dia. Alléluia. Alléluia. Isso que Il y está a aqui. des choses comme ça dans Há la vie. coisas assim na vida. Okobundana te pona ngo zwango. Você não se esforçou para ter mais tempo. Por isso a coisa que você faz com facilidade. Você se pergunta, mas isso então eu nem sequer gostei. Há muito você nem sequer gosta, mas é o que você faz facilmente. Por nini? Por quê? Volonté souveraine de Dieu. A vontade soberana de Ele mesmo Deus. decidiu a Ele pessoa. mesmo quem decidiu te dar. E só que decidir a pessoa. E se ele decidir te dar, Aí que receita ne ele fadiwa. sabe que aí Na samberi pona yo. eu oro para Tona ti. yo ana. Esse teu E dom, ganga pona destiné na possa tomba na clamar para yes. teu destino em nome de Jesus. Écoutez, ça c'est Dieu, mais aussi Também, il y a de ces dons há esses qui dons peuvent être donnés que podem ser dados par ta demande. pelo seu La pedido. Bible dit dans 1 Corinthiens A Bíblia diz em 1 de Coríntios chapitre 12 le dernier verset, 12, último versículo, aspirez aspirem au don le meilleur. aos dons melhores. Aspirez verset 31. Versículo 31. Aspirez au don le Aspirar meilleur. os dons melhores. Demandez le don qui est meilleur. Peçam os melhores dons. O muni eza malamu. O que você vê que é bom, Okoki ko aspirer nango. pode aspirar isso, pode Okoki ko desejar, demander yango. pode procurar isso, Okoki ko réclamer yango. pode pedir isso, Okoki ko souhaiter yango. pode desejar. Tango sengi yango nzambe. Quando você pede isso a Deus, Nzambe aza pe prêt à pesa yo. Ele está pronto para te dar. Alléluia. Il peut te l'accorder. Ele pode te dar. Surtout, soka yebi ke kozala pe pona intérêt commun. Acima de tudo, quando sabe que é para o interesse comum. Et ayebi ke okoki ko résoudre o Ele problème moko sabe que você spécifique. pode resolver um problema específico. l'accorder. Ele pode te dar. Alléluia. Ça c'est très important. Est-ce que mtu moko ayokinga? Alguém ouviu? Yango moni bato mso désira grâce moko ya pe na vie Por na. isso há pessoas que desejou alguma graça e chegou na vida dele. Nzambe aza souverain. Deus é Na ndenge na soberano kosala. com sua obra. Huitièmement, 8. ces dons Oitavo, esse ont pour dom but tem como objetivo de nous placer sur notre sommet. de nos colocar no nosso cume. Disons, ce don Esse dom ont pour but tem como de nous objetivo placer nos colocar sur notre trône. no nosso trono. Sur notre trône. No nosso trono. Ce don ont pour but Esse dom tem como de nos objetivo placer de nos pôr, de sur nos notre colocar no nosso trône. trono. sur No notre nosso trono.
Proverbe 18. Provérbio 18, Verset 16. versículo 16. Proverbe 18. Provérbio 18. Le verset. Tout à voisin dans le bas. Toque só vizinho diga. Proverbe 18. Provérbio 18, Le verset 16. versículo 16. La Bible dit, A Bíblia diz: les dons ou les présents, les cadeaux os d'un homme, dons ou as dádivas de homem c'est ce que lui ouvre la voie. são isso que trilham o Il y a un caminho de para ele. fumolaka voie na ye, Isso é que trilha o caminho et lui dele. donne accès auprès de E qui? dá Des acesso grands. diante dos grandes. Bakoma ke pa bato ya minene, Você só chega diante dos grandes kaka soko découvrir quando somente descobre don na yo. Alléluia. teu dom. Au découvrir don na yo, Você descobre o teu les dom, don na yo ko fungolo o teu nzela. dom vai trilhar o caminho. Nalobaka ngo mingi Eu awa. digo isso sempre. Bato nyonso balukaka bakota na président. Todo mundo procura um dia se encontrar com o Mais on a presidente. bato misu président ye mo nda lukaka Mas bango. há pessoas que o presidente que eles procuram, Bato lokwa ba quoi faire. pessoas como barbeador, barbeiros. Eu sou mon président, quoi faire luka président. Você já viu um barbeiro Nada lugar, procurar o presidente? Président datina bo bengi nanga O quoi faire. presidente fala, vão procurar o barbeiro. Nasa na événement. Eu tenho um evento, Étant quoi faire aye. quando o barbeiro vem, Et seul mutu atikala na président simba président sans garde corps. a única pessoa que pega o presidente sem ter guarda-costa. Nakosi. Et puis quelquefois seul mutu apesa ka président ordre côté Talvez premier ministre muitas das compétent. vezes dá ordem ao presidente onde o primeiro-ministro nem sequer faz. Aba Diz, tomola mutu. levanta a cabeça, Ngumba. baixa a cabeça, Kotsa mbebo. faça entrar a língua. So ipe simbi tabeti. Se não der certo, lhe endireita. Eu vou até président réclamer. Você não vai Amen. vir ao presidente a Yo, reclamar. na président Só presidente, não. Azo tosa. Vai obedecer. Endireita lá a cabeça. Azo ki si epe na roleka. Vai também lhe Desculpa, nos deixar outros pouco, depois fala desculpa. Pota sans prison. Amen. Uma ferida sem prisão, sem cadeia. Pota sans nini. Ferida sem cadeia. Esuika na nini. Só parou por Desculpa. aí. Et puis président Desculpa. sans fait de nada. O presidente fala de nada. Na nimi pota na. Aceite tua ferida. Nini yango commissaire pas président. Nini. O que fez com que ele chegue ao presidente? O dom dele. Nini. O dom. Evitanga okata suki maman peut ba demander zoleka. Aí também está a passar os pedidos enquanto que está a endireitar o cabelo do Petit presidente. frère nanga sisa ki classe. O meu irmão terminou a licenciatura, Mas formou-se, isso mas até agora Atika ki teste ne sika boy. ele deu seu currículo no lugar X. Bon. Como ne nani. Qual o nome dele? Ezoleka na ba. Já está a passar. Ta voisin ba dona ko memo musika. Diga ao seu vizinho, o teu dom pode te levar longe. Le don d'un homme lui ouvre la voie. O dom de um homem trilha o caminho para ele. Le don d'un homme O lui dom de um ouvre homem quoi? trilha o caminho voie. para ele. Bati musuba zo luka ba konzi. Há Mezana pessoas bati que musuba konzi procuram bango mo ba autoridades, luka mas há kabango. pessoas que são autoridades ou entidades que lhes procuram. Munganga. Um doutor, Docteur. um doutor, Na yena médico. president na luka nani? Ele e o presidente, quem procura o outro? Hein? Ao benge yaka. Vai lhe chamar. E docteur vai dizer kitsa pantalon a kitsa. Daí o médico diz, baixa a Atulie calça, tonga, vai pá! baixar, Ati ai. vai lhe enjeitar. Abi kanga muteme ko sai Diz, logo te. aguenta só, não fará nada. Dona yo zo matisa musika la kombo na Teu Yesu. dom te leva longe em nome de Nabi Jesus. dona yo zo memo kuta na Teu batamine. dom te leva a Écoutez. encontrar grandes. Esika mututa famille no akoma. Onde nenhum membro da tua família já chegou. Dona yo. O teu dom Eko memo kuna. vai te levar lá. Les parents de Joseph sont restés en Égypte, là où ils étaient. Os pais À de Canaã, José ficaram lá em Canaã. Mais Joseph battait qui est. Mas o José foi vendido. Mais donne les ofungolé Mas o dom estava a trilhar Se o na caminho prisão para eles olham lá, ele. Até na prisão falava para Tiens, ele. memi ele bosso a Até roi que lhe et à levou diante Pharaon. do rei do faraó.
Até diante do faraó. Ele não foi lá porque tinha diplomas, mas chegou lá parce qu'il avait un don. porque tinha um dom. Tu peux avoir un diplôme. Você pode ter Si ce diploma. diplôme ne couple pas avec ton Se don, esse diploma não il est está a possible ter que uma tu boa relação souffres. com teu dom, é Mais possível si que você ton don sofra. est Mas se fonctionnel, teu dom é la funcional, voie va s'ouvrir devant toi. o caminho será La trilhado voie va diante s'ouvrir devant toi. vai se trilhar o Nazosambe caminho na diante de Nzambe, ti. Eu na oro nzela a Deus nefungwama na que teus kombo na caminhos Yesu. sejam abertos em nome de Então Jesus. Nzambe na vida matisa yo au Então nom de Deus te Jésus. leva para diante em nome de Jesus. Daniel don na ye memie liboso na Daniel, o dom Nabucodonosor. dele levou dentro de Et Nabucodonosor. Pessie trône. Lhe deu o trono. Alléluia. Il vient avec le rêve. Daniel chapitre 2, le Daniel verset 39 2, versículo 39 jusqu'au verset 40. até versículo 40. Et fungoli ba porte. Abriu as portas. Après Kaka a interprété rêve selon son don. Depois de interpretar o som segundo seu dom. Allez-y, donnez-moi le verset 48 plutôt. Versículo 48. de Alléluia, Daniel 2. verset 48. Ensuite, le roi éleva qui? Daniel. Depois o rei Et elevou Daniel Pamboli a Pessie abençoou, Bozui. lhe Baba deu Kambo riquezas. et Belé. Et lui Riquezas. donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef, comment? Lhe deu, Suprême de fez tous dele les como governador sages. e principal governador de todos os sábios. Amati na trono na ye. Ele subiu no trono dele À cause ya nini? por causa Ya don. do dom. C'est toi qui négliges son don. É você que negligencia C'est teu toi qui dom. négliges ça. É você que está negligenciando. Daniel, la Daniel. porte s'est ouverte à cause. A Et porta quand foi on a commis aberta por regardez causa- maintenant le verset 49. Olha o versículo 49. A recommander pe bandeko na ye. E também recomendou seus Roi, irmãos. j'ai 3 amis. Eu tenho 3 S'il amigos. te plaît, est-ce que tu peux pas leur donner la Será que position? não pode lhes dar também um lugar? Bazui promotion. Moko amati mabendi misusu. Pona nini? Don. Subiu, atraiu os outros porque o dom. Le roi Nabucodonosor part. O rei Nabucodonosor foi. Un autre arrive. O outro chegou. Il oublie Daniel. Esqueceu Daniel. Mais a eu problème. Ele teve Une problemas. main écrit des choses. à Uma cause mão qu'on escreveu interprétait. coisas que não conseguia Abandi interpretar. kolela. Ele começou a chorar. Babi, toyebi mutu moko ton Falaram, père. nós conhecemos alguém. O teu pai Azalaka saka na royaume. trabalhava com ele. Il Ele est está capable nesse de reino. résoudre ces problèmes. Ele é capaz de resolver esse Daniel problema. chapitre 5. Daniel 5. Si vous commencez à partir du verset Se 10, começar no versículo 10, vous allez voir. Le roi appelle, vão allez ver, le o prendre. rei chamou, mandou chamar o Daniel. Mutuadon toujours balukae. Uma pessoa com dom sempre é chamado Mutuadon procurado. atulakate. Uma pessoa com dom nunca é Quand le roi desperdiçada. était troublé, Quando o rei foi la reine dit, atormentado, à cause des paroles du roi et de ses a rainha grands, disse entra por dans la causa das salle. palavras do Roi rei. Zobanga dit, oh roi, vis éternellement. o rei disse: Viva para Que sempre. tes pensées ne se troublent pas. Não te Pourquoi? turbe os teus Que ton visage pensamentos, aussi ne change nem pas de se couleur. mude o teu Pourquoi? semblante. Verset 11. Qu'est-ce qui arrive? Il y a dans ton royaume, Há no teu reino, il y a dans ton royaume un há homme no teu en qui reino homem que l'esprit tem de o Dieu espírito dos deuses réside. santos. Et du temps de ton père, on trouva Nos chez lui dias des do teu pai se lumières, de achou nele l'intelligence, luz, a une inteligência, sagesse semblable à la sagesse sabedoria de como Dieu. sabedoria dos Ainsi, deuses. le roi E l'établit o rei le chef de tous les astrologues. estabeleceu chefe de todos os Verset astrólogos. 12. Versículo Directement, 12. parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, Porque nommé se achou neste par le roi, Daniel un esprit supérieur. espírito Ça, côté excelente. donne commémore n'est si calicolo. Olha onde teu dom vai te levar. Alléluia. Il a la capacité d'interpréter Ele les tinha a songes. capacidade de Pourquoi? Parce qu'il interpretar avait le don. sonhos, porque tinha dons. Et d'expliquer des énigmes, E de explicar de résoudre enigmas, des questions resolver difficiles. questões Que difíceis. Daniel soit donc comment? Que Daniel appelé. seja Mutu chamado. adon batindaka toujours balukaye. O homem dom Soko sempre na é dom chamado. bakolukayo. Quando tens o dom, sempre vão te procurar. Soko za diplôme même sous te bakonégliger. Talvez Mais com na dom diploma vão te bakolukayo. negligenciar, mas com dom te Allez procurar. l'appeler. Vão lhe chamar. Soko bosanama na dom Se no você for bakolukayo. esquecido, com teu Je dom prie serás Dieu ce chamado. soir. Eu oro a Deus nessa Kote noite. nyonso babosana yo. Onde foste esquecido, Don na yo ezofungolelo nzela na teu tombo dom na trilha o Yesu. caminho em nome de Jesus. Ezofungolelo nzela au nom de Trilha o caminho em Jésus. nome de Jesus. Ta voisin ne joue pas avec ton don. Diga ao seu próximo, não brinques com teu dom. C'est comme ça quand il est venu, mettez-vous. É assim quando você vê o poder tomar seus Pesse assentos. interprétation rêve. Ele interpretou o sonho. Rwamba mo afungoli vina ele susu. O rei abriu de novo a vida dele. Amati. Ele subiu. Amati du susu. Ele subiu. Amati du susu. Ele Parce subiu. qu'il a su utiliser son don. Porque ele soube utilizar o seu dom. Don na yo onde fungola vina yo. O teu dom é a chave da tua vida. Yango onde fungola vina yo. É a chave da tua vida, Yango o teu onde dom. fungola vina yo. O teu dom é a chave da tua vida. Don na yo onde fungola vina yo. O teu dom é a chave da tua vida. Soki don ezate. Se não tiver o dom, Olingo lingate. querendo ou não, Okotika na sima. vai permanecer Mais soki atrás. don ezali. Mas se tiver o dom, Les gens vont t'appeler. as pessoas vão te Ils chamar. vont te chercher. Vão te Tala procurar. na Bible, mutu nyonso azalaka na Vem na don Bíblia, balukaye. todo mundo que tinha dom foi chamado. Balukaye. Foi procurado. On a cherché qui? Procuraram.
Joseph. José. Genèse 41. Gênesis 41. À partir du verset 11. A partir do versículo 11. On a envoyé chercher Joseph. Mandaram procurar o José. À la hâte, na prison. Na prisão. Nem lhe perguntaram sequer o passado dele. Verset 12 versículo ou même 12, verset 13. Alléluia. 13. Il a expliqué le roi. Ele explicou ao rei. Et les choses se sont arrivées. Le verset 14. Versículo 14. Qu'est-ce qui arrive là-bas? O que acontece? Pharaon fit appeler qui? Joseph chercha Pharaon. Você viu, está escrito José procurou o faraó. O homem então é procurado. O dom faz com que você seja procurado. Se você puder pegar esse dom na sua vida, les gens vão te chercher. as pessoas vão te procurar. Les gens vão te chercher. As pessoas vão te procurar. Você veio aqui por quê? Você veio aqui por quê? Por que estamos aqui nesta noite? Por que você vem aqui? Você vem procurar o quê? Alléluia. O dom. Quand le don est là, quando o dom está aí, querendo ou não, vai atrair pessoas. Vai atrair pessoas. Vai atrair pessoas. Eu oro a partir de Deus. Teu dom. Teu dom. Eu digo teu dom. Eu digo teu dom. Teu dom. Abre as portas diante de ti em nome de Jesus. Eu dou um exemplo simples. Se ficares na tua casa, c'est qui passe? Se você ouvir um barulho de latas, c'est qui? Se ouvir barulho de madeiras, sapato. Quer dizer com sapateiro, então você vai lhe chamar. Será que falou? Não. O instrumento dele. Isso é que faz com que ele seja procurado. Se ouvir barulho de garrafas, quer dizer que é uma pessoa que faz manipulação. Será que ele disse aquilo? O instrumento dele. Quer dizer, o teu dom c'est ce qui va t'annoncer dans la é o vie. que vai te anunciar na vida. Ele não vai entrar naquela casa porque ele, ou por causa do nome dele, não. Mas vai entrar. Pourquoi? Porque o instrumento dele é o que as pessoas estão à procura. Muitas das vezes você nem sequer conhece o nome dele, mas você sabe o que ele tem. Ouça. As pessoas podem talvez não te conhecer, mas nunca vão ignorar o que você tem. Vou te perguntar. Quem conhece o nome daquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes? Mas na Bíblia as pessoas disseram. Em João 6. Le verset 8. 8. Não lhe conhecemos, mas sabemos o que ele tem. Um dos discípulos disse a Jesus, versículo 9. Il dit, il y a ici há aqui un jeune homme menino qui a, que tem, pas qui est, não que é, qui a, que tem. Azanango, Azana est loco. Tem alguma Qui a combien? Que tem 5 pains 5 pães e 2 peixes. Talvez esse menino estava a olhar para os discípulos. Está a olhar como são maravilhosos. Quem me dera ser como Pedro. Eles estão sempre perto de Jesus. Estão sempre a ver Jesus. Como você está sempre a se maravilhar de certas pessoas. Você, ao invés de admirar somente, tem alguma coisa, tem algum dom. Você vê o dom. Qu'est-ce qui s'est passé? O que aconteceu? L'enfant o menino avait ce que eux n'avaient pas. Tinha o que eles não tinham. Et deuxièmement, e segundo, il avait ce que eux avaient besoin. Ele tinha o que eles precisavam. Ele tinha o que eles não tinham, mas tinha o que eles procuravam. Se você tem o que os outros não têm, você tem o que os outros procuram, vão te procurar. Mesmo que não conheçam teu nome, vão te procurar. Agora, o que acontece no versículo 10? Jesus mandou chamar o menino. Mandou chamar o menino. Foi assim que pegou os pães entre as mãos da criança. As pessoas podem ignorar você, mas o que você tem, o teu dom, ninguém pode ignorar. Até porque teu dom é que vai deixar a tua história para sempre na vida. O teu dom é que vai te dar valor ao teu nome. Aleluia. Amém. Há nomes que hoje você conhece por causa dos dons que tem. Você conhece esses nomes por causa dos dons que as pessoas tinham. Quando falam te com Nzambi, você lhe conhece por quê?
Hein? Você lhe conhece por quê? Oyebi pona nini? Você lhe conhece por quê? Irmã Sofia, oyebi A pona irmã nini? Sofia, você lhe conhece por quê? Dona ye. Epesi como na ye. O dom Valeu. dela dá valor ao seu nome. Dona yo. O teu dom, Yango nde kopesa yo valeur. isso é que dá valor. Onga bapesa yanga valeur te. Eu não me dá um Oza na valor. eloko ta Porque kopesa. você não Só tem oza na nada para eloko dar. Se kopesa. tiveres alguma coisa Bato para bando dar, kopesa o aí valor só te darão valor. Ta voisin na tuna dona o ezane. Olha teu vizinho, diga qual é o teu dom. C'est ton don qui fait de toi un expert dans ton domaine. É o teu dom que faz de ti um expert no teu domínio. C'est ton don qui fait de toi un expert dans ton É o domaine. teu dom que faz de ti expert na tua área. Tango oza na dona yo. Quando você tem esse dom, Okokoma expert na você domaine. será expert na tua área. Bato bakoluka. As pessoas te Yo procurarão. opérer lokola bato nyonso te. Porque você não vai operar como todo mundo. Opérer na don. Yo Você vai operar com dom. na komi loko moko wa. Eu escrevi uma coisa. Avec les efforts, Com os esforços, on peut réussir. podemos ter êxito. Mais avec le don, Mas com dom, on excelle. temos excelência. Avec les efforts, Com esforço, on peut réussir. sobressaímos. Mais avec le don, Mas com dom, on excelle. temos excelência. Avec le don, Com dom, avec plutôt les efforts, com os on esforços, peut réussir. sobressaímos. Mais avec le don, Mas com dom, on excelle. temos excelência. Quer dizer Na que, courage na yo, com tua coragem, ko meka meka no okoki as tuas ko réussir. tentativas podes sobressair. Mais na don, Mas com dom, oko réussir kaka te. você não somente vai sobressair, Oko exceller. mas vai ter Excelência, excelência. língua urbana. Excelência quer dizer o quê? Réussir avec brilhance. Quer dizer ter excelência com brilho. Réussir de façon remarquable. Ter êxito de uma maneira notável. Na classe bino nyonso boko kozwa. Na escola todo mundo pode Même si bazwa aprovar. 50%. Mas há quem aprova com Mas há 50%, pessoas- mas há quem aprova. Basui combien? Aprova com quanto? 90. Com 90%. 91. 91%. Directement yona bango bozui Daí, me entre bokokani você te. e Amen. eles, todos vocês aprovam, Valeur mas não exandenge são iguais. moko O te. valor não é igual. Mutu azo travailler na don. E uma pessoa que trabalha com dom Yenda ko exceller na vie. é que terá excelência na Côté vida. batu misu bako forcer. Onde os outros vão esforçar. Tá fazendo batika ko forcer. Diga ao seu vizinho, pode se Luka esforçar. don pour exceller. Procura o dom para ter excelência. Alléluia. Soko luki na luka na sala ba faire. Eu tentei fazer negócios. Ba shit na zona vie. As quedas que eu tive na vida. Alléluia. Na tokaka, na komaka nerve na meka. Eu tentei, ficava nervoso, mas não dava certo. Sim como sun nzamba Até ebisinga. que um dia Deus me disse, Na benga ona ngote. eu não te chamei para isso. Na benga ona eloko oyo. Eu te chamei na coisa X. Koteya. Pregar. Tango zoteya. Quando você prega, Oyo lingo luka na ba faire. o que você vai procurar nos negócios, Okozwa ngonde wana. você terá aí. Mayele ana kuto teya nde bato ango. Essa inteligência que você tem aí, Como prega mono aos vou outros. Vais ter êxito. Sans pourtant yo moko meka. Sem tentar muito. À chaque fois que na meka, tina ki pasteur, na meka. Até sendo pastor, já tentei, já me burlaram e tudo mais. Alléluia. Na meki ba me frère Eu amelinga tentei, mbongo, o irmão amelinga burlou ivoma. dinheiro do pastor. Na bengue na vida sala Eu ba lhe chamei, faire. eu falei, vamos fazer Tá mas negócios. kokota no wana Deus me te. disse, não entre aí. Na bengue uma frère. Eu chamo o irmão. Abisinga ikoza bwe bwe Me bwe. disse, será assim? Sabia solo. Eu falei, Na assim. simbong. Eu peguei o Na dinheiro. tie, na bito Dei. sala. Eu falei, vamos fazer um negócio. E ya vraiment boy. Abi meilleure qualité. Ele disse, Na melhor client. qualidade. Frère akenango. O irmão levou. Akenda. Foi. Bengaye, bengaye, bengaye. Eu liguei. Ayaka kate. Nem veio. Avant, moi na funde pa nzambe. Também não tem como me queixar a Deus. Logo que eu pensava do que Deus havia dito, eu falei, pronto, isso não é minha área. Isso aí não é minha terra. Não tenho como ir aí. Mas com meu dom, é com isso que abre as portas. É isso que abençoa os outros. É isso que exalta os outros. É daí que Deus usa para abençoar os outros. Diga ao teu vizinho, você não precisa ser todo mundo. Seja somente o homem que tem o dom de Deus. Vai ter êxito na vida. O problema com essa geração, tout le monde veut être tout le monde. todo mundo quer ser todo mundo. Personne. Por isso não temos ninguém. Alléluia. Tout le monde veut être tout le monde. Todo mundo quer ser todo mundo. Por isso também as coisas não dão certo. Por isso há muitos congestionamentos na vida. Diga ao seu vizinho, para com engarrafamentos. Porque um canta, todo mundo quer cantar. Porque esse faz aquilo, todo mundo quer fazer. Quando vocês chegam, criam aí um engarrafamento. Por isso com o engarrafamento nada está a dar certo. Alléluia.
Oui, nzelo ni les apôtres, nzelo, batunyo Qual é o caminho vazio? Todo mundo vem antes da porta. Cria-se um congestionamento. Avant, le bokende liboso, beaucoup monde. Ao invés de avançar, começa a rodear aí. Porque todos vocês querem permanecer no mesmo caminho. Ça ne marche pas comme ça. Não funciona assim. Sois dans la voie que Dieu a tracée pour Esteja no toi. caminho que Deus trilhou para ti. Que tu vas réussir. É lá que vais ter êxito. C'est là que tu vas te épanouir. É lá que vai desenvolver. C'est là que tu vas É prospérer. lá que vai prosperar. Dans Joël chapitre 2, Em Joel 2, à partir du verset 7, a partir do versículo 7, on parle de l'armée de Dieu. estão a falar do exército de Deus. Écoutez ce qu'on dit de l'armée. Ouçam o que On dit dizem. ils seront puissants. Serão Ils poderosos. seront forts. Serão fortes. Ils sont comme des guerriers. São como guerreiros. Ils escaladent de murs comme des Eles champs de sobem guerre. paredes Eux como tous. carros de Mais guerra. chacun Mas cada vai son no seu chemin caminho, sans écarter de quoi? sem se afastar do caminho. Cada Même no lugar résultat. dele, mesmo resultado. Résultat ba guerrier. Resultado dos guerreiros. Mas cada na sua fileira. Alléluia. Tout le monde a des résultats. Todo mundo tem resultado. Mais chacun dans sa particularité. Mas cada na sua Verset 10, particularidade. plutôt verset 8. Oilandé. Yoga maintenant. La Bible dit, ils se lancent ils ne pressent point les uns les autres. Eles não se empurram Chacun com os garde outros. quoi? Cada Son rang. guarda a sua Ils se fileira. précipitent à travers des traits sans Precipita arrêter através, leur sem parar a sua Chacun garde caminhada. son rang. Cada guarda a sua fileira. Ninguém aperta o outro. Permaneça na sua fileira. Permaneça no seu pão. Terá o resultado aí. Por isso você vê que Deus não te abençoe porque você não está no teu lugar. Você não está usando o teu dom. Se puderes ficar no teu le dom, Seigneur va te donner la o réussite. Senhor vai te dar a Que Dieu donne à quelqu'un la réussite ici au nom de Jésus. alguém em nome de Jesus. Pasteur, alors comment maximiser mon Como don maximizar o meu dom? afin de vivre la bénédiction Assim de de Dieu? viver a bênção de Deus. Não esqueça, estamos a falar os caminhos da bênção de Deus. Como maximizar esse dom? Expérimenter la bénédiction de Dieu Para par cela. experimentar a bênção de Deus. Não Muitos esqueça. Muitos na Bíblia foram abençoados através dos dons deles. Dieu va te bénir au travers de ton don. Deus vai te abençoar através do teu dom. Alors tu dois savoir comment le Deve maximiser. saber como edificar isso. Premièrement, Primeiro, découvre cela. descubra isso. Découvre cela. Descubra isso. Tu dois découvrir ce don. Deves descobrir esse Tu dom. dois découvrir ce don. Deves descobrir esse Tu dom. dois découvrir ce Deves don. descobrir esse dom. Alléluia. Amém. Tu dois le découvrir. Deve descobrir isso. Et comment on peut le découvrir? Como podemos descobrir? En demandant à Dieu. Pedindo a Deus. Va chez Dieu, demande-lui. Vá a Deus pedir. Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi? Perguntando o que o Senhor meteu La em mim. Bible dit dans Jérémie 33:3, Em Jeremias 33:3, invoque-moi, je te répondrai. clama-me Je responder-te-ei. te ferai connaître des choses cachées, Mostrar-te-ei des choses coisas que toi tu ne connais encobertas, coisas pas. que você Il não y a des conhece. dons que tu ne connais pas, Há coisas que você qui se não trouvent en sabe, toi. que estão Si em tu ti. peux invoquer, Se demander à puderes Dieu, somente pedir a Deus, nous sommes encore révéler un Deus pode te revelar isso. Que eu pus isso em ti. Eu chamei para isso. Eu te meti isso aqui. Ça c'est très É important. muito importante. Deuxièmement, toujours na comment découvrir le don. Ça c'est un sous-point de comment découvrir le É don. subtítulo. Deuxièmement, ce qu'on sait que Se não perguntares a Deus, tu peux découvrir ça par l'introspection. pode descobrir pela introspeção. Introspection. A introspeção. Rentre en toi-même. Entra em si mesmo. Examine toi-même. Examina a si mesmo. Examine tes voies. Comme la Bible le Examina dit. teus caminhos como a La Bíblia Bible le diz. dit dans Ageu chapitre 1, le verset 5. Em Ageu 1:5, Examinez vos voies. examine seus caminhos. Examinez vos voies. Examine seus 2 caminhos. Corinthiens aussi, la Bible le dit. A Bíblia diz também em 2 2 Corinthiens Coríntios chapitre 13, le verset 5. 13:5, Examinez vous-même. examine-se a si mesmo. Fanda banda kosala étude ayo moko. Senta, faça um autoestudo, um Nini estudo yango pessoal. nasalaka yango na facilité. Qual é a coisa que eu faço com facilidade? Alléluia. Nini yango nasufraka te ntango Qual é nazosala. a coisa que faço sem dificuldades? Nini yango nanyokwamaka te ntango Qual é nazosala a yango. coisa que eu não sofro fazendo? Eza na esika na nde oréussir. É aí que vais ter o êxito. Alléluia. Nini yango. Tuna voisin na nini yango. Pergunta ao teu próximo o que? Oliole nzambe vi nange zo Vai simba dizer, te. Deus, minha vida não dá certo. Est-ce que nyonso esimbaka te? Será que Nini yango tudo não esimbaka dá na kati certo? na nga. Qual é a coisa que dá certo em mim? Oh, nazalaka à l'aise. Que eu estou à vontade, confortável. Parece água, peixe na água. Na lokola ndeke na Parece mapata soki pássaro a nazosalela. voar quando uso aquilo. Assis-toi, Senta-te, réfléchis.
Examine ta vie avec ton cahier et ton stylo. Com um caderno, uma esferográfica, começa a escrever. Faça uma lista disso. Estude aquilo. Pode revelar e vai descobrir. Troisième mois, comment découvrir ça? Terceiro, hein? Consulte les autres. Consulte os outros. Consulte les autres aussi. Consulte os outros também. Alléluia. Quelquefois, às vezes os outros podem nos ajudar a ver o que nós não conseguimos ver. Consulte les autres. Pose-leur des questions. Pergunta-lhes. Ils peuvent t'aider à comprendre podem te ajudar a entender isso. Alléluia. Amém. Ils peuvent t'aider podem à te découvrir ça. A descobrir isso. Mon frère, irmão, depuis tous les ans, il y a uma question que tu olha, tipo de questões que pode fazer. O que você notou? Et ça, la différence na é tipo a minha particularidade. O que você nota? Que é minha particularidade. C'est-à-dire que quand tu me vois, tu sais directement, ah, ça c'est lui. Ça c'est lui. Esse é ele. Quand je ne suis pas là, quando eu não estou aí, qu'est-ce que vous remarquez que cela est absent? Vocês notam que está ausente. Et qu'on révèle donc là. Pode revelar. Uma pessoa sincera vai dizer. Ah, te. Não. Le bas est jaloux. Ao menos que seja invejoso. Porque a pessoa que é invejosa não tens nada. Não estou a falar de invejosos. Hoje estou a falar de pessoas sinceras. Que t'aiment réellement. Que te amam realmente. Vão dizer quando te vimos. Você tem excelência nisso. Nessa coisa. Tiens compte de leurs conseils, ça va t'aider. Leva isso em conta, vai te ajudar. Je parlais avec l'une de nos sœurs ici. Eu falava com uma das irmãs. Je l'ai connue à partir de Kinshasa. Eu lhe conheci em Kinshasa. Par rapport à un domaine dans lequel elle était en train d'évoluer. Em relação a uma área onde estava evoluindo. Elle excellait dans ça. Ela tinha excelência naquilo. Du reste, dans le temps, je lui avais déjà dit ça. Até porque na época já havia falado isso com ela. Tu vois ça? Eu falei, tá vendo isso? Avec ça, ça va com t'amener isso, loin. Vai te levar longe. Ça va te faire donner, ça va t'ouvrir des portes dans la vie. Vai trilhar caminhos, abrir portas para ti. Nous sommes retrouvés ici. Nos encontramos também aqui. Malheureusement, ici, elle ne faisait plus ça. Infelizmente aqui já não fazia isso. Vie é como compliqué. A vida tornou-se complicada. A como cosenga. Começou a mendigar. Eu olhei para ele e falei, você não é pessoa que pode mendigar. Songele louco. Volte a fazer o que você fazia antes. É isso que te deu êxito antes. É isso que te sustentou antes. É isso que vai te sustentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando decidiu a voltar naquilo. Agora já não tem como mendigar. Porque o dom dele está a trilhar o caminho. Aleluia. Há coisas que você está negligenciando. Deus sabe que o êxito está aí. Você terá êxito aí em nome de Jesus. Aide-moi à dire à ton voisin qu'on néglige dans la diga seu vizinho, não negligencia teu dom. Non, pour découvrir tout na batuango. Para descobrir, pergunte nas pessoas. Et le deuxième pas, après que tu aies découvert cela, depois de descobrir isso, o segundo passo, développe cela. Desenvolva aquilo. Develope cela. Desenvolva isso. Develope cela. Desenvolva isso. Vá desenvolver aquilo. Todo dom que você não desenvolve não vai produzir. Todo dom pode se desenvolver. Todo dom pode se desenvolver. Tout don est développable dans la vie. Todo dom pode se desenvolver. Tout don est développable dans la vie. Todo dom pode se desenvolver. Tout don est développable dans la vie. Todo dom pode se desenvolver. Todo dom pode se desenvolver. Alléluia. Não faça dormir aqui. Faça isso que la Bible possa dit se dans Philippiens chapitre 2 le verset 12. Philippiens 2 le verset 12. Filipenses 2:12. Travaillez votre salut. Trabalhe a sua salvação. O dom da salvação que Deus deu. Efésiens 2:8 Efésios 2:8 dizem que é o dom que nous avons reçu de é Dieu. uma dádiva que recebemos de Deus. Travaillez maintenant ce Mas a Bíblia diz salut-là agora trabalhe aquela salvação. avec crainte et tremblement. Com temor. Travaillez en tremor. Développez en Desenvolva isso. Não deixe isso assim. C'est alors que na développement é assim que nesse desenvolvimento na classe pode ir na escola pour aller apprendre. Para ir aprender. Selon don na yo. Estudar segundo o teu dom. Esse que vai fazer que seja melhor na vida. Infelizmente há muita gente que estudaram fora do seu dom. Aleluia. Aleluia. Aqui eu sou mecânico. Foi fazer mecânica. Alors que dom é a música. Enquanto que dom dele é música. Aleluia. Bloco moteur tonene. Vai cantar com bloco de motor ou como? Va dans ce domaine-là. Vá nessa área. Va te développer. Vai se desenvolver. Na découvrir don nanga yango. Eu descobri meu dom. Quand tu vas te développer. Quando você vai se desenvolver. Na domaine wana. Nessa área. Vai ter a velocidade. Aleluia.
développement de côté chrétien É aí no lugar de desenvolvimento que os cristãos são diferentes dos pagãos. Os pagãos até nem conhecem Deus, mas têm excelência. Parce que les païens ont découvert. Porque os pagãos descobriram que o dom que eu tenho, se não desenvolver aquilo, não terei como me tornar melhor. Alléluia. Et Dieu ne fait exception de personne. Travaille au commis Trabalha, entrega-te em relação ao dom. Développement plutôt. Como você vai enriquecer aquilo aprendendo, isso que fará com que o dom cresça. Alléluia. Amém. Livre par rapport à Nango. Podes ler livros em relação a isso. Que dit les livres par rapport à ce domaine, par rapport à ce don? O que é que escrever em relação a esse dom? Que centre de formation. Vai num centro de formação. Também senta com pessoas que já fizeram isso. Para fazer com que isso suba. É assim que teu dom vai crescer. Eu declaro teu dom vai crescer. Matthieu chapitre 25, si tu lis le verset 14 jusqu'au verset 16. 14 até 16. Après ça, faire valoir Deus a eles o dom para poder que le don dar valor a isso. Allez, verset 15. Que le don ne reste pas à l'état initial. Que o dom não fique no estado inicial. Verset 16. Desenvolver aquilo. Et chacun, celui qui avait reçu 5 talents, s'en allant les fit aquele que recebeu 5 talentos foi trabalhar aquilo. Foi dar valor àquilo. Foi dar valor àquilo. Chrétien, par exemple, a don en football. Cristão que tem dom de jogar futebol. Se não for aperfeiçoar aquilo, será o último com Deus. Em relação ao pagão que foi desenvolver-se e formar-se em relação a isso. Porque o dom pode estar aí. Niveau excellence. Para chegar na excelência, il faut que nous perfectionnions. Desenvolver e aperfeiçoar. Troisième, terceiro, après développement, depois de desenvolvimento, utilise cela. Utiliza isso. Utilise cela. Utiliza isso. Não deixe isso assim. Não deixe teu dom morrer. Tens o dom trançar, vá fazer formações. E comece a utilizar. Plus tu t'exerces, plus tu vas te perfectionner. Quanto mais você vai se exercitar a isso, vai se aperfeiçoar também. On se perfectionne par l'exercice. Somente podemos se aperfeiçoar no exercício da coisa. Quanto mais você se exerce, você vai se desenvolver mais ainda. Mais você se exerce, mais ainda vai desenvolver. Alléluia. Développe-toi par l'exercice. Desenvolva-se pelo exercício. Le conseil que Nana Zaïko-Pessa, Timothée, Paul Azopessa Timothée, ranime le don qui est en toi. Timóteo dizia, reanima o dom que é em ti. Você tem um dom, mas reanima aquilo. 2 Timothée chapitre 1, le verset 6. 2 Timothée 1, le verset 6. 2 Timóteo 1:6. 2 Timothée 1, le verset 6. 2 Timóteo 1:6. Je t'exhorte à ranimer la moussa yango. Eu te falo para despertar aquilo, não deixe isso assim. Aquilo. Vai exercitar aquilo. É assim que vai se desenvolver. Alléluia. Exercer yango. Exercer yango. Exercita isso. Diga ao seu próximo, estás a guardar para quem? Utilize aquilo. Quatrièmement. Quarto. Écoutez, n'ayez pas peur de commencer petit. Não tenha medo de começar pequeno. Não espera, não, pastor disse o dom. Tem que me abençoar daí que ele seja grande. Não. Começa pequeno. Aos poucos vai se desenvolver e vai se tornar grande. Começa pequeno. Mas com trabalho vai se tornar grande. Zacharie chapitre 4, le verset 10. Zacarias 4:10. La Bible dit là-bas. A Bíblia diz. Dans Zacharie chapitre 4, le verset 10. Zacarias 4:10. Ceux qui négligeaient le jour de faible commencement. Os que negligenciavam os dias de começo fraco. Se réjouir de ce que Dieu va faire. Usufruir do que Deus fará. Não negligencie o princípio. O começo pode ser pequeno. Mas dê o seu melhor. Amanhã não vai lamentar. Que alguém diga amém. Oro para ti. E esse dom, trilha o caminho diante de ti em nome de Jesus. Diga ao seu próximo, começa onde puderes. Mas com Deus não vai parar aí. Aleluia. La Bible dit dans Proverbe 22, le verset 29. A Bíblia diz em Provérbio 22:29. Regarde l'homme qui s'adonne dans son travail. Olha o homem que se entrega ao seu trabalho. Il ne finira pas au milieu des hommes simples, mais au milieu de grands. Ele não terminará no meio dos simples, mas no meio dos grandes. Uma pessoa que sabe utilizar o seu dom. Quando você dá o seu labor, não vai terminar pequeno, mas amanhã serás grande. Por isso eu disse que o dom vai te levar na grandeza.
para te levar na grandeza. Esse exercício na trabalho. O exercício, o trabalho. Quando se desenvolver como melhor na domaine você será melhor nessa área. É assim que os grandes Les procurarão. grandes personnes ne cherchent pas les médiocres. Os grandes não procuram os Les medíocres. grandes personnes cherchent les excellents. Os grandes procuram Les gens qui se excelentes. sont démarqués dans leur Pessoas que domaine. distinguiram-se na sua área. Para de trabalhar brincando. Vê o seu dom como tua última carta. Pega essa tua inteligência, a tua força, tudo. Ponha nisso. Pode começar pequeno. Mas como está em ti, amanhã será grande. E vai abrir grandes portas para ti. Receba essa graça em nome de Jesus. Cinquièmement, rapidement, Quinto, Nino Sala, ce qu'on maximiser en gros, cherche à t'améliorer du jour au jour. procure se melhorar dia após dia. Cherche à t'améliorer du jour Procure au jour. melhorar dia após dia. Cherche à t'améliorer du jour au jour. Procure melhorar dia após dia. Não continue assim. Ok. Você pode começar a te dar 5 resultados. O erro que muita gente comete. Continue nos 5 resultados dele. Acima de tudo, quando aquele 5 resultados dá alguma coisa, já não querem avançar. Não. Si tu as vu quelque chose, Se você viu alguma si coisa, les résultats que tu as est bon, se os resultados que você tem são sache bons, qu'au-delà du bon, il y a le saiba meilleur. que acima do bom há o melhor. Alléluia. Au-delà du bon, il y a quoi? Le Além meilleur. do bom há o Oyo melhor. komi lelo. O que você tornou-se hoje Eza bien pour l'équipe lobby. é bom, porque você já passou Mais ça ontem. mouké pour la lobby Mas é ezoya. pequeno para o amanhã. Alors chaque jour, nous courons Então todos améliorer. os dias procure melhorar. Nous courons améliorer. Procure melhorar. Pour le côté, c'est que les sika mon côté. Não procure ficar no mesmo Celui lugar. qui n'avance pas stagne dans la Aquele que vie. não avança vai estagnar Et na celui vida. qui est stagnant E recule aquele par que rapport é à ceux qui estagnante avancent. recua em relação àqueles que avançam. Alléluia. Mutu azo avancer te atelemi esika moko. Quem não avança é estagnante. Mutu atelemi esika moko azo zonga sima E par o rapport à bato ba okende estagnante está a liboso. recuar em relação de quem está avançando. Chaque jour, nous courons Então s'améliorer. todos os dias busca Nous courons melhorar. s'améliorer. Busca a sua melhoria. Vanda tuna na sala Senta, kilo bindenge pergunta, o que nini. que eu fiz ontem? Lelo il faut na sala Hoje tenho sukoleka. que melhorar. Le kubaluka esika moko te. Não Dieu dit, continue a girar vous no mesmo savez lugar. assez Deus contourner disse, vocês cette já montagne. giraram muito Kubaluka esse baluka monte. te. Deutéronome 2 verset 3. Deuteronômios 8, Il faut 3. kende liboso. Deve avançar. Il faut kende liboso. Deve avançar. Waneza terminicité. Aí não é o término. Até zo pesa quelque Mesmo chose. que está a te dar alguma Até pesa moi coisa. succès Mesmo amuke. que dá um sucesso pequeno. Eza terminicité. Não é o término. Il faut s'améliorer. Tem que melhorar. Il faut s'améliorer. Tem que melhorar. Nalobaki mukolo wana. Eu falei dias Tava atrás homme d'affaires. em relação aos homens de Ba negócio. telefone bandaka succès. Quando os fones começaram, Telefone esaka succès. o fone que tinha Como nango muita ezaki fama Nokia. era Nokia. Loba Nokia. Ericsson. Ericsson. Mais lelo na naza na Mas Ericsson. hoje quem usa isso? Yo moni bato bazali na Ericsson. Você vê pessoas com Ericsson. Pona ni vie eza dynamique. A vida é dinâmica. Soko zo avancer te. Se não avançares, Okwei você cai batiki. e vão te abandonar. Baninga ba continuer. Os outros vão Yo continuar. kokwei te. Você não vai Bakotiko cair. te. E não Mais yo vão te continue deixar. kokende. Você vai continuar continue assim. kokende. Vai continuar Continue assim. kokende. Vai continuar Aide-moi à dire à ton voisin, Diga ao seu próximo, améliore-toi. melhora. Peut-être que on réussit ça qui lobby. Pode ser que você teve êxito Mais ontem. vie ont changé. Mas a vida está a mudar. Les autres technologies sont cola. Hoje a tecnologia está avançada. Depuis batikala na machine à coup neni Hoje desde que continua daktilo. na máquina. Ba bien machine daka. Alléluia. Ti lelo. Na máquina de digitar documentos até hoje. Net mngomsu na kena bureau moko leta kala. Antigamente eu fui no escritório Por que público. você não ordinateur Eu falei, por que não fazem no computador? Ordinateur wana eza biloko mabe. Se o computador é coisa ruim. Administration de yango A yo. administração é essa máquina de escrever. Toc toc toc. Aquele barulho chato. Soki papier baby abimisi yango il Quando faut o papel abandela nyonso. estraga, tem que recomeçar tudo. Que vida é Mais essa? ordinateur ils ont facilité. Mas o computador te ajuda. Mo ezangi o effacer ka mo Falta o continue. uma palavra, você apaga Mais e ele continua. toc, toc, Mas toc, ele e sempre baby, com eu aquele sabia. barulho. Quando estraga, troca de folha. Maboko ko makasi. Os seus dedos vão Tá você vai endurecer. vie avancer. Diga ao vizinho, a vida está Avancer na avançando. vida. Avança com a vida. Améliore-toi. Melhora. Yamba grâce wana. Receba essa Yako graça. s'améliorer au nom de Melhorar em Jésus. nome de Jesus. Et enfin, Yasuka, E enfim, focalise-toi foca-te sur cela. nisso. Focalise-toi Foca-te sur cela. nisso. Zo attention na yo. Pegue a sua atenção. Tikela na. Ele oni na ngina Põe lobana. aí. Quero dizer, Évite la distraction. evita a distração. Yabaninga o azo réussir gloire à Dieu. Aquele que tem êxito, glória a Deus. Ni pesa na oya yo. Mas você entrega-te no Na que linga tem. lelo ba apôtre ba yaki nango. Eu amo que os apóstolos Kama trouxeram. moni muto akoka na afandi. Quando viram aquele coxo, Babi, regarde-nous. falaram, olhe para nós, L'or et l'argent o ouro e a prata,
Não temos. Mais ce que nous avons, Mas o que temos, nous te le donnons. vamos te dar. O problema é que nós queremos somente ouro e prata. Apesar do dom, se você não tem, você tem outra coisa. O que você tem é importante para a vida daquela pessoa. Actes chapitre 3, le verset 6. Atos 3, 6. Ce que nous avons, o que temos, nous te le donnons. Nós te demos. O que temos, é o que tem a solução da tua vida. Ouro e a prata não temos. Alors, se você não tem ouro e prata, porque todo mundo está dando ouro e prata, não vá se distrair. Você também procura ouro e prata. Reste dans ce que Dieu t'a donné. Permaneça no que Deus te deu. Focalise-toi sur ça. Foca-te nisso. É o que vai dar resposta. Ou même ouro e a prata não dá. Alléluia. Tika comparaison. Para com a comparação. Eu estou a ver, o meu não dá certo, olha dos outros. Não. O teu tem valor. A Bíblia diz, os que gostam de fazer a comparação não são sábios. Nós estamos numa vida de comparação. Ele tem um caminho dele. Eu tenho o meu. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 12. 10, 12. Ele tem um caminho dele. Eu tenho o meu. Mas no meu caminho, je veux donner le meilleur de ma vie. Eu vou dar o melhor da minha vida. Para que o amanhã seja melhor. Vou terminar dizendo, o teu dom c'est la seule chose é a única coisa qui va t'amener au sommet dans que la vai vie. te levar no cume na vida. C'est derrière ton don é por detrás do teu dom que ta richesse que a tua réside. riqueza reside. Derrière ton don, atrás do teu dom, c'est là où l'épanouissement de ta vie se onde há o retrouve. desenvolvimento da tua vida. As tuas casas, o teu dinheiro, o sustento para teus filhos, tudo de bom que você procura da vida, Deus guardou por detrás do teu dom. Eu oro a Deus, a partir de hoje, quando vai se entregar a descobrir, dans le une année, 2 ans à venir, nos próximos 2 anos ou 1 ano, o teu dom vai falar para ti, vai falar para ti, vai falar para ti, vai falar para ti. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Eu quero que você faça uma oração de coração.